Seja muito bem-vindo ao 19º episódio do AgroConecta Podcast. Mais uma vez estamos aqui para trazer informação para você. E hoje o assunto é importantíssimo. Fala sobre enxertia e das responsabilidades de cada elo da cadeia produtiva. O produtor rural, o viverista, a empresa de semente, a agropecuária e revenda e o comprador comercializador. Um assunto muito interessante que eu e meus convidados preparamos com muito carinho para ajudar você, amigo e amiga do campo do agronegócio das hortaliças brasileiro. Dá uma olhada nesses cortes aí, o que a gente vai ter nesse episódio de hoje. O manuseio de adubação tem que ser diferenciado. E esse é um trabalho muito elogiado, inclusive pela concorrência. Deu Houston? Não, deu sim. Opa, a gente faz um scanner como uma consulta médica, ou como remete uma consulta médica, e avança o processo. Eu vejo o mercado como uma maré, como um mar. Se o mercado sobe, a maré sobe, vocês vão puxar a régua para cima. Não adianta ele fazer o início errado, depois colocar o melhor adubo que existe, melhor fita de gotejo que existe, melhor terreno que existe, se já errou no início, né? Vamos resumir, nenhuma empresa de semente estava preparada. Boa, enxertia na prática. Na prática e ao vivo, hein? Até tô tremendo aqui. E já pego esse gancho para anunciar meus convidados de hoje, que são meus parceiros da Sementes Bayer e TechSeed, que são meus amigos Carlos Schor e Diego Pacheco, né? Eu vou apresentar rapidamente esses meus amigos, depois eles complementam, né? O Diego Pacheco, que é agrônomo desde 2005 e gerente comercial da TechSeed em Santa Catarina. E o Carlos Schor, RTV pela Sementes no sul do Brasil e Mato Grosso do Sul. Sejam muito bem-vindos, meus amigos, ao AgroConecta. Olá, Léo, é um prazer estar aqui. Já de início agradecendo a oportunidade aí, principalmente a AgroConecta, a usina, esse viveiro aí de referência na região, né? E o Léo Viverista aí que está sempre impulsionando aí essas nossas redes sociais e tendo muita audiência, sempre um sucesso aí em todo o sul do Brasil e sem fronteiras também. É um prazer estar aqui. Meu nome é Schor, Carlos Schor. Eu trabalho com hortaliças desde 2002, já faz bastante tempo aí. Entregar essa idade agora. Olha só, quase, né? Sim. E na verdade estou na companhia Sementes Bayer desde 2015, 9 anos, um pouco aí, quase 10 anos, fechando aí. Sempre trabalhando na região sul do Brasil e sempre focando aí nos mercados específicos da empresa. Depois a gente vai entrar em mais detalhes aí do que a gente realmente vai falar hoje e tudo mais. Tu já deu uma breve abertura aí em relação à porta-enxerto, que é hoje o assunto que corre muito no nosso campo, como necessidade dos nossos produtores. E estamos aqui, é um prazer estar aqui. Tenho certeza que vai ser um bom bate-papo aí com o nosso grande parceiro TechSeed, representado aqui pelo Diego, né, Diego? Isso aí, Léo. Primeiramente, agradecê-lo pelo convite e parabenizá-lo pelo AgroConecta. Acredito que temos muito a somar. Eu falo nós porque é o elo, né, que depende das informações de todos. E me apresentar um pouco, eu sou o Diego Pacheco. Sou formado pela UEM, Universidade Estadual de Maringá, em 2005, como você comentou, e estou na TechSeed desde 2007, na parte comercial, e a qual estou atuando até hoje no estado de Santa Catarina. E bacana. Desde então, trabalhando juntamente com a Sementes, né? Hoje do grupo Bayer, e tem onde incrementar, e acho que vai ser muito de grandeza, de qualidade de informações. É, sensacional. E mandar um abraço pro nosso amigo Ney, né? Mandou o representante aí. Lá, o Ney que trabalha com a Sementes há quantos anos já? Acho que desde 23 para 24 anos. Isso. Uma grande é uma caminhada. Vida, né? É verdade. É uma vida. E sempre na semente, sempre o sementeiro, enfim, na veia, né? Como diz que quando a pessoa é igual o pedreiro, né? Depois tu começa a trabalhar com semente de hortaliça... É uma paixão, que não volta, sair mais. Não volta mais. Exato. Então assim, meus amigos, entrando já no assunto hoje aí, que é enxertia, a gente já falou sobre enxertia no canal, mas a novidade que a gente quer trazer hoje aqui, um pouco mais profundamente nisso, é na parte da importância de cada elo da cadeia produtiva, né? A gente quer trazer informações hoje para toda a cadeia produtiva da muda enxertada, do produtor rural, entender qual que é o seu papel durante a produção, desde a empresa de semente até lá no comercializador. Porque cada um tem as suas responsabilidades, aquilo que um espera do outro, para no fim chegar no resultado, né?
Mas na visão de vocês, para a gente fazer uma parte introdutória inicial, como que a enxertia foi introduzida no Brasil, né? Mais ou menos em que ano, na visão de vocês, na experiência de vocês, e quais as principais dificuldades, oportunidades na época que isso foi desenvolvendo, Shor? Léo, boa pergunta, tá? Eu acho que isso cabe muito bem a gente colocar aqui agora já, porque é o início, é a história do porta-enxerto. Então, sabemos que em algumas culturas, como frutíferas, a enxertia ela já existe há muito tempo, né? Então, já é muito idolatrada e muito fixada. Em hortaliças, o porta-enxerto ele começou por volta de 2005, 2007, com um porta-enxerto de pepino. Foi a primeira hortaliça enxertada no Brasil foi o pepino. E ela avançou assim com certos passos lentos até 2012, 2013, quando algumas empresas trouxeram também o tomate como opção de porta-enxerto. E novamente avançou, mas de certa forma um pouco retraído, porque se focava muito a questão de tolerância de doenças no solo. Ou seja, na época quem trabalhava o porta-enxerto, eles traziam muito a informação de porta-enxerto é a solução de doenças de solo. A Seminis, ela entrou nesse mercado lá por volta de 2015, né, e a partir dali nós tomamos uma frente bem interessante nesse trabalho, que foi o quê? Identificar as reais necessidades do produtor, como produtor, além de doenças de solo, também produtividade, qualidade, fruto e muitos processos além destes. E o próprio produtor, ele também entendeu que o porta-enxerto, somente como uma ferramenta de proteção a doenças de solo, ele teria o seu uso um pouco limitado, porque temos situações climáticas diferentes, safra após safra, e isso faz com que o porta-enxerto às vezes se justifique, às vezes não, se tivermos ele voltado em relação a doenças. Por quê? Porque um ano vai ser mais quente, vai estar mais seco, vai estar mais molhado, uma house tone se desenvolve com maior intensidade num ano, no outro não. E aí aquele produtor fazia um investimento, colocava o porta-enxerto na área. Nossa, um ano funcionou perfeitamente. No outro ano, mas não apareceu doença. Será que foi justo o meu investimento? Comparativo com o pé franco, né? Para com o pé franco, exato, né? E isso não convencia a opinião e a decisão do produtor com a utilização. E aí sim, a partir de 2018, depois do portfólio da Seminis todo testado, ensaiado em toda a expansão do Brasil, depois de uma criteriosa análise de biovárias, raças de Houstônia existentes em toda a geografia do Brasil, a Seminis muito segura do que tinha em suas mãos, começou os trabalhos com mais intensidade de divulgação de resultados. E aí nós íamos no produtor e falávamos não somente em stand de plantas por questão de doenças, e sim levávamos além na produtividade, umas caixas a mais. Nós tínhamos quantificado o calibre da ponteira, nós sabíamos quantos quilos o pé enxertado produzia a mais do que o pé franco. Então, e aí sim, o produtor contando caixa, e principalmente quando deixou de ser aquele comentário, eu colhi 400 caixas, mas quantas caixas de 2A? Quantas caixas de tomate primeiro? Quantas caixas de tomate segunda? Poxa, a gente sabe que o tomate segunda paga metade do primeira quando se o vende. preço estiver ruim, né? Quando vende, às vezes é lixo, né? E aí, com o tempo, o pessoal começou a ver que realmente o porta-enxerto, ele traz um benefício muito maior do que a tolerância a doenças, que ele traz, com certeza. Mas é o incremento de produtividade e aumento de qualidade de fruto na ponta que fez o produtor, depois de 2019, 2020... criar esse boom nacional aí de enxertia que a gente, infelizmente, está vivendo hoje, né? Sim, sim. E a gente está chegando hoje, eu acho que nunca esteve tão perto, e alguns materiais já sendo validados assim, como o Gungang, por exemplo, da Seminis, né? A parte de atrelar o máximo de produtividade com resistência de solo, né? Que é o que você falou, é a junção perfeita, né? Que é uma coisa que a gente vem acompanhado, como você falou anteriormente, que a enxertia sempre batia na trave e voltava, né? Era um empecilho, era um desafio na época de só trazer resistência, mas às vezes a produtividade nem se mantinha ou até perdia para o pé franco em alguns casos, né? Perfeito. Lá atrás, quando era só enxertia. E tinha baita materiais como o Xinxungang de vocês, que para resistência de solo quase desconheço um material tão resistente. Mas no quesito produtividade acabava perdendo às vezes para o pé franco, né? Mas agora esses novos materiais acabam mudando. E no campo, né, Diego, como isso vem se desenvolvendo e um boom que deu na enxertia quando esse desafio meio que foi quebrado e foi ultrapassado, né?
Então, como o Shore comentou, no início, né, eu acredito que teve alguns ajustes a serem feitos, e foram feitos até por nós, porque a gente tinha sempre procura do equilíbrio, né? Como a gente comentou, num ano queria só resistência, no outro ano só queria vigor, só que hoje nós precisamos do equilíbrio não só na enxertia, né? Hoje, falando em agricultura, nós temos que buscar isso aí em geral. E depois de muito trabalho, muitos testes, nós conhecemos bem os materiais, que a gente comenta. Hoje, para você, no elo todo, eu falo do elo desde a empresa de semente, no viveiro, no produtor, no consumidor final, a gente tem que buscar um conhecimento que vem desde a base, porque se nós errarmos na base, todo o restante do processo ele não vai ter um sucesso, né? E depois de muito tempo, nós fizemos campos, palestras, fizemos um investimento alto para conhecer o nosso próprio material, que eu acredito que é um caminho de não só Semes Bayer, qualquer empresa hoje, porque eu falo isso aí, que nós temos que puxar a régua para cima, né? Nós, do grupo das empresas de desenvolvimento de genética, de tecnologia e de parte de comércio, né? Porque hoje, para você vender o teu produto, você tem que, no mínimo, conhecer o teu produto. A partir que você não conhece o teu produto, você vai não vender como, né? Bem, isso mesmo. E se vender, o que acontece? Dá um passo para trás. Vai, caminho, dá um passo para trás. Que no começo nós sentimos isso, né? Não estou saindo da culpa, só que a coisa foi andando tão gradativa, com conhecimento, e isso aí gera tempo, e tempo é dinheiro. Né? Que às vezes as empresas querem acelerar esse processo para não querer fazer esse investimento, que acha que é um gasto. Não, não é um gasto. Isso é que hoje a gente não tem mais tempo para errar. Hoje o mercado é muito rápido, ele é muito amplo, né? E informação hoje, pode ver, estamos fazendo aqui em Florianópolis um podcast que amanhã ele vai estar rodando a nível mundial. Sim. Né? Internet não tem fronteira, filho. É bem isso. E é muito importante porque essa difusão de informação, né? Ela, graças a Deus e as tecnologias, ela acaba difundindo muito. Porque o episódio passado, que foi lançado agora há pouco, a gente falava sobre marketing digital e da importância de como o marketing digital, as redes sociais, ela difundiu informação. Isso. Ou seja, o que a gente vai falar hoje sobre enxertia aqui, tudo essa informação, impulsiona que é uma muito. aula sobre o assunto, vamos dizer assim, essa ideia. Antigamente, isso há 10 anos atrás, quando a enxertia começou a caminhar um pouco mais e se desenvolver, tinha que ser num dia de campo, trazer lá 100 produtor, gastar muito mais do que a gente está gastando aqui para fazer esse material, e para chegar para 100 produtor, 150 no máximo, vamos dizer, no dia de campo, né? Isso aqui mesmo. A gente se reúne e faz esse material que vai chegar a dezenas de milhares de pessoas, entendeu? No mesmo dia na casa do produtor, né? Estamos lá agora na casa. E casa com quem está interessado, porque no dia de campo, muitas vezes, o Diego já trabalha, vocês dois trabalham isso há muito mais tempo do que eu, mas, cara, às vezes o cara só vai pela carne, só vai para encontrar os amigos que estão lá, tá tudo certo. Exato. Mas ele vai pelo geral do negócio, pela parceria que tem a agropecuária, pela parceria que tem com a Texídio, com o viveiro, entendeu? Agora, quem vai olhar esse material que a gente está fazendo aqui hoje é quem está buscando informação sobre enxertia. Quem é do agronegócio e está buscando e vai se dispor a gastar, investir o tempo dele para aprender um pouco mais. Isso mesmo. Então, e isso vai acelerar, eu acho, de agora para frente muito mais. A enxertia, se já está andando muito até aqui, né, cresceu muito exponencialmente, eu acho que agora para frente, cada dia mais, com a ajuda da tecnologia e a difusão de informação, vai voar, cara. E o mais importante também, né, Léo, a questão de troca de geração. Nós estamos num momento, numa época que temos a geração que não é que não dá valor, só que não se atrela muito nessa questão de informação via celular, via computador, digital, né? O digital, né? E outra geração que só quer focar nisso. Ou seja, nós temos que tentar agradar os dois elos. Sim. Que eu falo que essa época de transição, ela é muito desafiadora para a gente atingir esses dois polos, né? Por isso que é muito importante a gente, como empresa da cadeia produtiva, estar alinhado com isso. Então, você está aqui hoje, eu parabenizo, porque quem está hoje já, eu posso dizer que o agronegócio, não vou dizer que está atrasado, mas ele está correndo atrás de uma coisa que em outros setores já está voando há muito tempo, né? Com certeza. Então, poxa, a gente está
um pouco atrasado, entre aspas, mas dá tempo e muito tempo ainda de correr atrás, porque são poucas empresas e poucos negócios estão se atendo a isso. E quem chega cedo bebe água limpa, né? Exato, e esse é um link que eu até aproveito para fazer com a tua segunda pergunta, que é em relação aos desafios da enxertia. Sim. Né? Porque hoje nós ainda encontramos muitos desafios que foram encontrados lá no início. Existem regiões hoje com uma adesão de porta-enxerto com mais de 90%, que esses desafios que a gente vai te trazer agora, nós passamos nessa região uns 4, 5 anos atrás. Mas existem regiões hoje que estão com 1, 2, 5% de adesão à enxertia, que esses desafios estão hoje presentes no campo da turma de quem está fazendo o trabalho na região. Cito eles. O produtor, até ele se convencer do benefício, ele considera o investimento na enxertia muito alto. Sabe? Às vezes ele vinha para nós e dizia, poxa, mas vou gastar aí R$2.000 no feitio da muda. Será que se paga por 1.000 plantas? E nós vamos plantar, vamos avaliar, vamos quantificar, vamos fazer uma relação onde tu colocou o porta-enxerto e onde tu colocou o pé franco e vamos ver quanto que produz a mais. Então eu digo assim, um dos primeiros desafios era convencer o produtor a colocar uma área dele, um cantinho da lavoura dele de área enxertada para ele testar. Depois disso, vinha um segundo desafio, que era o manejo do produtor naquela área. Aí às vezes o produtor enterrava a muda, às vezes o produtor irrigava demais, às vezes a usina levava a muda lá, o estaleiro não estava pronto, e caía a vara em cima da muda, amassava, era prejuízo. E o manejo também foi se adequando muito rapidamente em algumas regiões, menos em outras, e desafios hoje ainda em algumas regiões mais, vamos dizer assim, resistentes para a mudança. E isso também muito cabe do produtor, né? Porque tem o produtor mais visionário que já aplica a tecnologia e no ano seguinte já faz 90% da área, e tem aquele produtor que quer ver 2, 3 safras na safra do vizinho para ver se ele vai aplicar também, né? Mas então, como desafio no início, muito a questão de resistência do produtor para o investimento, o cuidado no manejo sobre as recomendações dadas, porque também lá no passado, muito se falava sobre enxertia como um milagre. Você vai plantar um enxertado? Será que é só no passado não vai que ter falava problemas. Você não vai ter problemas, você não vai precisar tratar a muda, você não vai ter problema de doença nenhuma. Você vai plantar essa muda, você está blindado para problemas. E a gente sabe que é muito diferente disso, né? Sim. Então, isso também, de certa forma, fez muitos produtores cometerem alguns equívocos, e quando tu perde dinheiro numa safra de um ano, tu diz, cara, essa tecnologia não funciona, eu não planto mais. Então nós chegávamos em muitos produtores onde eles nos diziam, eu já testei e eu não quero mais testar porque não funciona na minha área. Então era outro grande desafio que nós encarávamos e ainda encaramos em algumas regiões hoje. Como eu disse, a evolução da enxertia é nítida, é gigantesca, mas ainda tem regiões aprendendo a trabalhar com enxertia hoje em dia. E outro desafio que eu linko aí, que sempre é uma coisa que atrapalhou muito o desenvolvimento da enxertia, que você falou do cara testar e dar um problema e ele meio que descredibilizar a tecnologia, né? Um deles é a parte do posicionamento de materiais. Porque, como a gente estava falando anteriormente, existem materiais mais voltados para vigor e não muita resistência de solo. Outros é o contrário, é mais resistência de solo e menos vigor. E tem aqueles materiais que hoje mais estão se destacando, que é o meio do caminho. E esse mau posicionamento, de às vezes, um local que precisava de resistência, está com vigor. Ou precisava de vigor, vice-versa, está com resistência. Eu vejo, vocês viram já muito esse problema no campo. Desse mau posicionamento, daí o cara planta, teria que ser com resistência e é só com vigor e não resistência. Aí dá Houstônia. E o cara, mas você quer enxertado, não era para dar Houstônia, e aí? Aí o outono ele nem quer plantar, nem quer testar. Então, um dos maiores desafios hoje é o produtor entender essa diferença entre vigor, resistência e ambos, e poder posicionar. Mas o principal é teste, né? De posicionamento de material, né? E é uma causa raiz, Léo, porque hoje, como recomendação, nós temos aí para as nossas equipes e nossos times que a resposta para a pergunta qual o porta-enxerto eu devo conduzir na minha área não é um material. Não é o Gungang, não é o Multiforte, não é o Xinxionggang, e sim é uma pergunta. Qual é a tua necessidade como produtor? Tu tens problema de Houstônia, tu tens problema de Fusário, tu tens problema de Pironoqueta, tu tens
tu queres levar um ciclo longo, com 6, 7, 8 meses de colheita... Eu vejo que é uma pergunta que tem que ser feita, vamos dizer, teoricamente, na local que ele vai plantar. Eu vou plantar nessa roça aqui, nessa área. É meio que tem que ir para lá, não. Tá, para aqui. Qual que eu posso encher? Qual que é o problema? Qual é o histórico da área? O que tu fizesses aqui há 2, 3, 5 anos atrás? Não é uma decisão que se toma dentro do escritório, dentro do viveiro de muda, dentro da agropecuária, né? Para você ter uma noção da amplitude não digo de dificuldade, sim de conhecimento, não só geográfico, porque hoje no Brasil é um dos únicos lugares do mundo que nesse grande porte de plantio que tem cultivos de porta-enxerto a céu aberto. Né? Campo aberto. Normalmente a tecnologia ela foi feita no passado mais para estufas. E aqui no Brasil, principalmente na região de Santa Catarina, não falo 100%, mas 90% do mercado de Santa Catarina é em campo aberto, né? A enxertia. Ou seja, tem mais um desafio, além dos que o Shor acabou de comentar, né? De ter o histórico da área que o produtor vai ter, que às vezes o produtor, no decorrer do dia a dia, ele passa... não enxerga qual que é o fator principal, falando em questão de resistências à doença de solo, né? E questão de terminar o tipo, que igual o Shor comenta, se hoje a gente não tiver uma equipe capacitada, né? Porque hoje a gente tem que entender que o produtor, na correria dele, muita coisa ele não enxerga, né? Isso aí não é julgar, mas sim é muito corrido hoje. E a equipe não estando preparada, mais um elo a dar errado. Né? Isso aí a gente tem que tomar muito cuidado. E em questão de tecnologia, as empresas, acredito que principalmente a Bayer Sementes está vindo com muita tecnologia nova. A gente não está ficando com um material só, que é isso que a gente tem que tomar cuidado também. Às vezes a gente quer postar tudo num local só, num material só, mas não, hoje temos Xinchongang, 6258, Multiforte, Gungang. Diego, mas isso aí dá em toda a região? Não. Por exemplo, numa micro-região que a gente está falando a nível Brasil, Santa Catarina, o potencial do Multiforte é mais centralizado em Caçador, e aqui no litoral, que é uma outra região, só que é no mesmo estado, né, a gente trabalha com outro material chamado Gungang. Por quê? São regiões diferentes, são resistências diferentes, são pragas, necessidades diferentes. Né? Por isso que eu falo, a gente tem que conhecer não só o material, e sim a região geográfica de cada um, né? E na determinação de sucesso? Se a gente pode dizer alguma coisa que ajude no sucesso da enxertia, principalmente pensando na lavoura do produtor, né? Vocês linkariam essa parte do manejo dele em relação à adaptação de manejo à enxertia e a escolha da variedade, esses 2 pontos principais? Esses 2 pontos, e também um detalhe muito importante, que aí a gente inclui e abre mais um elo dessa cadeia construtiva, que é a escolha de um viveiro de mudas que seja responsável pela qualidade da produção da muda, sabe? Não sei se depois a gente vai entrar nessa questão de competências, o que cada um deve, de certa forma, controlar dentro do seu elo, da sua cadeia produtiva, mas eu vejo que esses 4 pontos, identificação do produtor na sua lavoura, das reais necessidades, conhecimento das empresas sobre seu portfólio e seu posicionamento e conhecimento das regiões. A questão de mercado, que é a questão apoio das lojas agropecuárias em relação às suas equipes técnicas e os viveiros, esses, na verdade, fecham o ciclo para que o consumidor final tenha realmente o melhor proveito de toda essa tecnologia, né? É por aí, Diego. Eu acredito em cada um, como o Shor comentou, tem seu peso, né? Desde o início que vem a tecnologia de semente que as empresas trazem, o manuseio da formação da muda, que hoje a gente tem que comparar um viveiro de muda de enxertia como se fosse um hospital, né? Que é um processo que a gente vai demonstrar no vídeo a seguir, é uma cirurgia. Né? Que ali tem que ter uma coisa muito minuciosa, esterilizada, tem que ter profissionais competentes para isso, que é um investimento que hoje os viveiristas estão investindo bastante, porque o investimento hoje para um viveiro que faz a muda tradicional para uma enxertada, mas a estrutura mesma, não, é completamente, você sabe melhor do que eu, nisso aí. Se tentar na mesma estrutura aí tá o B.O. Exato. É isso mesmo, onde a gente não calcula o risco, né? Às vezes o pessoal, mas eu vou economizar nisso daqui, só que, você economiza aqui, mas você não calculou o teu risco, aonde que você tem um insucesso, né? Tem no produtor,
como nós fazíamos, a muda via perfeita, com uma semente de alta tecnologia, com uma mudinha perfeita, agora chegou na hora de entrega do produtor. Nós cansamos de fazer vários campos com o nosso Tech Campo, que é um trailer tecnológico, você vai ter microscópio, você vai ter aparelhagem para mostrar que nós levamos ele ao campo para mostrar para o produtor como fazer lá o transplante, que você não pode enterrar a muda demais. Se a terra encostar ali na incisão, ela vai estar levando fungos e bactérias contaminando, vai dar o errado todo o processo que foi feito anteriormente. O manuseio de adubação tem que ser diferenciado. E esse é um trabalho muito elogiado, inclusive pela concorrência do trabalho que a TechSeed, em parceria com a Seminis, fez com o Tech Campo em Caçador, por exemplo, né? Sim. Que é referência hoje no Brasil e até no mundo, como tu falou. Acho que a área a campo aberto no Brasil, de certeza, é a maior a campo aberto de plantio de porta-enxerto do Brasil. Campo aberto a nível mundial, pode-se dizer. Pode-se dizer. E o trabalho da TechSeed e da Seminis em parceria com o Tech Campo, né, que é o trailer, ensinando o produtor a não passar por esses problemas, esses erros, que não porque ele estava errado, mas sim porque ele estava acostumado com o manejo pé franco, que ele faz isso a vida inteira. E na enxertia tem vários pontos a ser tomado como cuidado, né? E foi feito um trabalho que até a concorrência elogia. E é legal esse comentário da concorrência, porque assim, a gente comenta que nós todos temos que crescer juntos. A régua sobe, como tu falou, né? A gente tem que puxar a régua para cima. Porque se só nós fizermos a coisa correta e o nosso concorrente não, nós também estaríamos sendo afetados. Claro. Então, realmente fizemos baita de um trabalho, né? A questão do trailer, a equipe a campo, que isso é um investimento que nós falamos, né? Que não é barato. Hoje você tem um profissional no campo, né? E tem o retorno, que não foi tão demorado. A gente fala, mas estamos desde 2004, 2005 fazendo... Só que para uma tecnologia mudar tanto, assim como nós tivemos lá no passado, do material comum OP para o híbrido, agora do cavaleiro com cavalo para enxertia, é uma coisa que a gente, há muito tempo atrás, demoraria mais tempo. Né? E principalmente as regiões que tiveram adesão muito rápida, são regiões que hoje têm bons retornos de produtividade. Sabe? Pensando ainda na região de Caçador, cara, há 4 anos atrás plantava 2-3 mil plantas enxertadas. Hoje, talvez para a próxima safra, a gente vai passar nós, todos como empresas no mercado, vamos ultrapassar 95% do mercado de tomate de Caçador com utilização de porta-enxerto, né? E aí tem essa pegada da responsabilidade, né? De cada uma das empresas, de cada um dos elos dos setores em prol da atividade, uma vez que nós tivemos o boom, né? Aí temos oportunidades e temos deveres, né? E aí, então, de certa forma, eu posiciono, ou pensando no primeiro elo da cadeia, que seria, então, a empresa, como Seminis e como gestora dos materiais e da genética, toda a responsabilidade sobre a pesquisa mundial e atrelar um pouquinho o trabalho dos breeders e melhoristas, que em certos momentos vinham para o Brasil e diziam, nossa, poxa, mas porta-enxerto a campo aberto no Brasil? Mas por que usam porta-enxerto no campo aberto? Hoje, felizmente, a gente tem essa resposta com muito orgulho e com muita felicidade para dizer que a gente levou uma solução para o nosso agricultor. Então, a responsabilidade genética, a busca por novos materiais, o cuidado com o que a gente leva para o mercado em relação à característica dos materiais. Poxa, nós temos um gungang, que é um material completo, que é um material de vigor ideal para a região sul do Brasil e outras também, mas tem tolerância à Ralstonia, tem tolerância à pironoqueta, tem tolerância a fusarium, tem tolerância às principais doenças de solo e ainda com incremento de produtividade, né? Então, a responsabilidade da empresa sobre dar sequência nessa genética é muito importante, porque nós precisamos trazer um plano B, um plano C para amanhã, para 2027, para 2030 e assim sucessivamente. Outra responsabilidade da empresa detentora do material, que é muito importante, é
identificar as necessidades do mercado. Como eu já disse, fizemos aí diversas análises de biovárias de doenças, fizemos inclusive com o trabalho do desenvolvimento, que sempre nos apoia muito falando de comercial, fizemos um estudo sobre relação de luminosidade com temperatura para incrementação e aplicação do porta-enxerto em determinada região. O William aí, que gira o Brasil todo, nos ajuda sempre muito com essa parte também. Então, saber levar o material certo para a região certa é uma responsabilidade da empresa como detentora do material. Treinar as equipes, aproximar hoje os nossos parceiros comerciais, como a TechSeed, que faz inúmeras ações em prol da tecnologia e está sempre falando em porta-enxerto todo dia, construirmos juntos essas soluções no mercado. Esse seria, eu acho que, o principal ponto de responsabilidade sobre a detentora da semente, e é óbvio que é o mínimo hoje, que seria o requisito básico do negócio, mas entendo que tanto a Seminis como outras empresas também estão evoluindo muito nessa gestão, que é a gestão de qualidade de sementes. Quer entregar uma semente calibrada, quer entregar uma semente com vigor alto, quer entregar uma semente que tenha ótimos índices de germinação, porque isso tudo lá na frente vai impactar muito o trabalho tanto do viveiro como a satisfação do produtor final, né? Ô, Diego, ele nem esperou jogar a responsabilidade da empresa de semente sobre o viveiro. Ele não ia falar. Depois o gato eu ia puxar a perna dele. Não, Mas e o viveiro, rapaz? Mas já entrando nesses elos da cadeia produtiva, né, da responsabilidade de cada elo, que tu já falou, o da sementeira, porque a semente é o início da cadeia produtiva. É a obrigação da empresa como genética entregar uma semente de qualidade para a região de atuação. Inclusive, vai ter grandes mudanças em breve em relação à semente, né? Vocês podem falar ou é segredo ainda? Já dá para dar uma brechinha lá. Falando dessa responsabilidade da empresa de semente, né? Uma grande dificuldade é a gente, como viveiro, que é o segundo estágio da cadeia, que a gente vai falar daqui a pouco, mas entre a primeira, que é a semente, e a segunda, que é o viveiro. Por a enxertia ser uma tecnologia que deu um boom no Brasil muito rápido nos anos para cá, vamos resumir, nenhuma empresa de semente estava preparada. Nenhuma. Não. Com estoque, até porque muitas vezes se tinha um estoque no material antigo, mas se descobriu que aquele material não era o que ia deslanchar. Isso. E o novo material não se tinha estoque. E a gente sabe que produção de semente, a gente já falou aqui em outros episódios, é uma coisa que é bianual, trianual, cada 3 anos, planejamento, o campo de produção, desenvolvimento de materiais, então é uma coisa muito complexa. Então o material que era para vender 1.000 envelopes no Brasil, que foi programado, ele quer vender 10 mil... Isso é uma coisa que tem que ser vista há 2 anos atrás e não agora. E, consequentemente, por conta disso, a gente, como viveiro, viu uma dificuldade, querendo ou não, de um processo que se acelerou, aí um pouco de falta de vigor de semente, falta de germinação, porque as empresas de semente tentaram e buscaram dar o seu melhor para conseguir entregar, suprir a necessidade. Isso. Mas, infelizmente, quando a gente trabalha com ser vivo, nem sempre isso foi possível, né? Principalmente mantendo o vigor, que para a enxertia, já falo aqui para você que é viveirista, o vigor da semente, eu vejo que é um dos pontos... Germinar é obrigação, né? Porque, meu Deus do céu. Mas o vigor da semente, para tu fazer um processo de enxertia bem feito, para o viveiro de mudas, eu vejo que é 90% do caminho. É vital. Então, essa responsabilidade, por isso que a Seminis vai trazer, né, várias novidades, se esse choque quer falar ou não. Eu vou dar só uma brechinha aqui do que chega esse ano aí, mas, enfim, estamos trazendo um belíssimo plano de ação. Todo o setor envolvido na produção de sementes, ele está muito comprometido e ativado na solução dessa questão vigor e uniformização de muda no viveiro. Então, esse ano aí teremos algumas novidades que eu já vou falar, outras eu não posso falar ainda, mas Prime... Suspense. Semente pelletizada, muda regulada, enfim, vai ter um stand de mudas, Léo, no teu viveiro, que tu vai passar uma régua e a gente vai voltar aqui no final do ano e vai falar sobre isso. Mas é sensacional, porque a gente volta para o mercado, eu sempre ia falar antes, depois passou batido, eu vejo o mercado como uma maré, como um mar. Se o mercado sobe, a maré sobe, vocês vão puxar a régua para cima, trazendo junto, porque é o líder de mercado. Então, se o líder de mercado está pelletizando, trazendo mais vigor, está puxando a régua para cima, ou seja, as outras empresas, quem ainda não faz, se adequar vai ter que se adequar porque a maré vai ter que subir. Então, todo mundo ganha com isso, né? Isso mesmo. Então, e é uma responsabilidade muito importante. Parabenizo a Seminis por isso, porque, cara, isso pro viveiro faz uma diferença que... Cara, tu chegar para enxertar uma muda ali uma semana antes, tu vai ver ela e tu vê que ela tá no padrãozinho, com vigor, calibre
Isso não tem preço, deixa o nosso coração mais tranquilo, né, Diego? Como ele chega a arrepiar. E se transforma em efetividade, né? Porque aí tu tem mais pegamento, a tua mão de obra ela é otimizada, enfim, tem diversos benefícios aí dentro Claro, até porque uma cadeia de produção, como a gente está falando, o início dela tem que ir do início ao fim o melhor possível para entregar o resultado no final. Se der algum BO no início ou no meio da cadeia, já atravessa tudo, né? Sim. E o peso, eu acho que acredito, do elo do sistema, que a gente comenta ali, empresa semente, viveiro, produtor, o peso, não falo que é diferente, são iguais. Só que as formas do peso, cada um tem a sua. Os papéis, né? Porque, igual falou que você comentou, né? Mas faltou sementes, eu tenho aquele problema. Só que a partir que alguma coisa foge do teu planejamento, você não tem o controle 100%, né? Sim. E realmente esse boom da enxertia foi muito rápido. Nós esperávamos que esse boom ficaria 6, 7 anos para dar. Deu de um ano para o outro. Ótimo, por um lado foi bom. Só que nós, no sistema, não estava preparado, né? Nós não estávamos planejados. Igual você falou, semente é um ser vivo. A gente não consegue apertar um botãozinho lá, saiu milhões de sementes. Se fosse, era bom. Né? E o viverista também, né? O viverista, por exemplo, tem que se concentrar, igual o caçador. O viverista tem que entregar lá 4, 5 milhões de mudas enxertadas em 4 semanas. Sim. Né? Para isso, ele tem que contratar lá 40, 50 pessoas, capacitá-las, isso é investimento. Ah, mas eu vou contratar 40, 50 pessoas para 4 semanas de entrega de muda no ano. Não tem, é inviável. Né? Por isso que eu começo a aumentar o custo para o viverista, a responsabilidade que nós temos, a interação com o custo e responsabilidade com pessoas. Né? Sim, já entrando na parte do viveiro, né? Já foi citado aqui, mas é um assunto que eu acho que tem que clarear um pouco mais, que é a questão no viveiro, a enxertia ser considerada uma sala de cirurgia, um processo cirúrgico. Porque nada mais é que a gente pega 2 plantas, corta e bota uma em cima da outra e depois faz a recuperação disso, até entregar para o produtor. Então, por que, na visão de vocês, essa é uma coisa que o Ney sempre bate bastante na tecla, o pessoal da Texid, o pessoal da Seminis, por que a importância dessa visão de cirurgia e cuidados como um pré-cirúrgico e pós-cirúrgico da muda enxertada? Então, Léo, até nós fizemos uma viagem para a Itália para tentar trazer informações e tecnologia para o nosso time no Brasil, né? O que eu posso resumir? Assim, de tecnologia, não vejo muita diferença do que nós temos aqui no Brasil, mas sim adaptações, né? Que hoje, por exemplo, tanto lá na Itália, dou um exemplo da Itália, que hoje é um país que tem bastante enxertia, né? E é referência a nível mundial também. Ela é tão quanto aqui no Brasil, um viveiro de muda, por exemplo, o produto que utiliza no viveiro para esterilização é parecido com o de um hospital, né? O processo de esterilização de pessoas, a roupa tem que estar limpa, tem que estar sempre manuseando, quanto menos contaminações possíveis, melhor, porque você acabou de falar, é uma cirurgia que você vai tirar um membro, juntar em outro local e ali tem que estar perfeita. Você não pode ter nenhum fungo nem bactéria para não ter infecção. Né? Só que para isso você tem que cuidar do teu sistema desde quando teu funcionário chegou na empresa, o ambiente teu, se entrou ar por fora, não entrou, se foi feita uma esterilização perfeita. Eu falo perfeita porque isso é uma matemática exata. Você não tem porta para erro para isso, né? E foi isso que nós analisamos, que é onde que a gente começa a calcular o risco, né? Porque hoje eu falo para um viveiro, hoje ele está lá 1, 2, 3 milhões de muda enxertada no viveiro, entra uma bactériazinha que você não consegue ver olho nu, te dá um prejuízo milionário. Dá um exemplo do ser vivo, da pessoa, né? Linkando com a parte cirúrgica de hospital. Uma pessoa que às vezes vai no hospital operar apendicite e morre por causa da bactéria generalizada que pegou. E a mesma coisa, fisiologia humana e vegetal é fisiologia. Ou, por exemplo, a pessoa que está com um câncer, mas ela está muito fraca e não pode fazer o tratamento, não pode fazer os procedimentos porque ela tem que estar forte. Mesma coisa, enxertia. Isso Se mesmo. a planta ela não for bem nutrida e equilibrada para a sala cirúrgica da enxertia, vai dar problema por causa disso. Ela nem poderia estar fazendo, né? Nós gostamos muito desse exemplo e na prática nós usamos muito esse exemplo do hospital. E aí tem mais algumas etapas que elas de certa forma se encaixam muito bem na enxertia. Quando eu vou no médico, eu faço uma consulta. Ele pede para mim o que eu sinto. É a pergunta que a gente faz pro doutor, né? Qual é a tua necessidade? Qual é o porta-enxerto que tu precisa? O médico ele vai identificar qual a necessidade e vai nos chamar para
para uma pré-consulta vai nos pedir exames. Poxa, nós temos aí uma análise de solo, nós temos aí uma análise de biovar, de Hausstonia no solo, nós temos aí algum indício histórico, você é fumante? Não. Você já plantou aqui tomate antes? Deu Hausstonia? Não, deu sim. Opa, a gente faz um scanner como uma consulta médica, ou como remete uma consulta médica, e avança o processo. E aí a gente vai para o pré-operatório. No pré-operatório, a empresa, a loja, o viveiro, em conjunto, que conhece a realidade do produtor, define qual o porta-enxerto a ser utilizado, ou qual a prótese a ser aplicada, ou qual o processo da cirurgia. E aí sim a gente parte para a cirurgia, que é essa interna no viveiro, como o Diego já abordou muito bem, blindado para a entrada de patógenos, doenças, de fungos e tudo mais, onde lá sim é feito todo o criterioso corte do processo, tira uma parte, coloca outra. Daqui a pouco eu acho que a gente vai ver isso na prática, né? Muito legal, fiquem aí, enfim, que vocês vão gostar do que vocês vão ver. E depois da cirurgia, o processo realizado, a junção feita, a planta cicatrizada, a muda leva alta, né, do processo cirúrgico e vai para o pós-operatório. O que nós temos no pós-operatório? No pós-operatório nós temos uma sugestão, poxa, mas você colocou uma prótese, colocou um pé, você fez uma cirurgia no joelho, você vai ter que ficar um tempo sem jogar bola, né? Você vai ter que ficar um tempo aí sem fazer algum exercício fixo, talvez você fique alguns dias de muleta, talvez você tenha alguns cuidados diferentes na alimentação, e é isso que nós precisamos que o produtor faça. A parte do pós-operatório é a parte que o produtor precisa focar no manejo. É transplantar a muda alta. Menos estresse. Menos estresse de planta, menos água no início, não chegar terra na muda, não enterrar o enxerto. Então, diversos processos que hoje a gente desenvolve, que a gente pode comparar com o processo de uma cirurgia hospitalar, que a gente usa esse exemplo para, de certa forma, conseguir exemplificar para o produtor de uma forma aí agradável, claro, e entendível, né? E para fazer todo esse preparativo, esse trabalho, tem que ter uma equipe treinada, né? E um dos principais entraves e gargalos hoje na enxertia, como o Diego falou, é a questão da mão de obra e você manter essa mão de obra. Porque na parte de tomate, por exemplo, pimentão, a gente trabalha a grande maioria dos locais com safra. Alguns locais plantam só no segundo semestre, então vai durar ali 5, 6 meses, o outro planta no primeiro semestre do ano. Então, para o viveiro tem essa dificuldade, eu digo isso com experiência própria, da gente precisar buscar regiões diferentes que plantam em momentos diferentes para fechar a agenda, porque não tem como contratar uma equipe de 10, 20, 30, 60, 80 pessoas, como tem viveiros do Brasil, em São Paulo, por exemplo, e manter essa equipe só lá 4 meses, depois manda embora e começa tudo de novo. Porque tu tem que manter essa equipe para ela saber o que está fazendo com excelência, né? E essa parte, Léo, tu tens muito mais afinidade do que nós, mas a parte do viveiro eu vejo que esse é o maior desafio hoje, porque existe uma concentração na produção de mudas num período muito reduzido, com full time de tempo e pressão e muita gente envolvida, e aí como é que tu vai, de certa forma, administrar essa mão de obra pelos outros 8 meses do ano, né? Então, essa é uma questão bem... buscar caminhos, né? Tem que buscar opções. E pegar o gancho aí, já que o Chor comentou, a gente preparou um material rápido, mais direto, né, mostrando do processo da enxertia e pontos principais que o viveiro tem que se atentar para fazer uma muda enxertada de qualidade e que tenha os requisitos necessários para o produtor ter o resultado, né? E, consequentemente, depois a gente já vai tocar para a parte do produtor, né, da responsabilidade dele. Então, dá uma olhadinha nesse material, a gente mostrando na prática aqui, de maneira simples, mais singela, mais importante para você entender, o processo de enxertia, por exemplo, de uma muda de tomate. Dá uma olhada aí. Então, pessoal, vou mostrar agora na prática, lembrando que a gente não está num ambiente preparado totalmente para isso, estamos no estúdio aqui do podcast, mas para exemplificar para vocês pontos importantes na hora da enxertia e que tem que ser tomado cuidado no viveiro para, consequentemente, ter o resultado esperado no campo, né? Lembrando que aqui a gente tem o cavaleiro, né? O cavalo, desculpa, o que vai embaixo, que é o porta-enxerto, e aqui o tomate, a parte de cima, que é o cavaleiro, que é o tomate comum, já se planta um coronel, por exemplo, né? Então, lembrando, tem duas formas de cortar, tanto acima da folha cotiledonar quanto abaixo,
tem um ponto positivo, que cortando mais acima tem uma segurança maior para transplante no campo e tudo mais, mas em alguns pontos tem um problema que acaba gerando talvez uma brotação do cavalo e tudo mais, que tem que ser feito a desbrota no campo. E cortando abaixo da folha cotiledonar, esse problema é extinto, não é verdade? Então, tendo tomado essa decisão, se vai cortar acima ou abaixo, é feito o corte em 45 graus. 45 graus do cavalo, essa parte de cima é descartada, né? E é feito o outro corte do cavaleiro aqui. Perfeito? Enxertar ao vivo não é fácil, hein? A grosso modo, esse é o resultado esperado. Claro que isso aqui é feito numa sala totalmente adequada, com luminosidade, umidade, temperatura controlada, mas isso é a muda enxertada. Lembrando, aqui a gente fez com altura um pouco mais alta, com uma segurança maior, mas poderia ter sido enxertado abaixo para ter não ter o problema da brotação. Isso aqui depois é feita a recuperação, dentro da sala de recuperação, depois na estufa e tudo mais, para ficar pronto para o transplante. É isso aí, pessoal. Isso aí, show de bola. Boa, enxertia na prática no Na canal. prática e ao vivo, hein? Até tô tremendo aqui. Vai ser mesmo. É isso aí, pessoal. Voltamos ao episódio aí. Então, como você pôde ver, a gente saiu disso daqui, que é cavalo e cavaleiro, porta-enxerto e o tomate normal, aqui o coronel como exemplo, para uma muda aqui já pronta e recuperada, enxertada de tomate, né? Um ponto principal como viveiro e pensando já no produtor, uma grande importância para o viveiro é a altura da enxertia. A gente sempre trabalha no viveiro lá com 2 a 3 dedos, para a questão de facilitar a parte produtiva, de realmente transplantar a muda no campo, né? A dificuldade que é, às vezes, plantar, não pode chegar à terra. Então, quanto mais distante essa parte do solo até a ponta da enxertia, que é aqui em cima, é muito importante. Claro que, muitas vezes, no viveiro, ele precisa calibrar o calibre do caule de baixo com o de cima. Então, em alguns momentos, esse corte tem que vir mais para baixo para fechar o calibre. É um desafio grande para o viveiro. Por isso que a muda, a semente com bom vigor ajuda muito isso. Mas na nossa visão como viveiro lá da usina, essa é uma altura sensacional e que ajuda muito essa segunda etapa, que é o produtor rural que a gente vai entrar agora, né? Com a muda de qualidade assim, quais as características e os cuidados principais e responsabilidades que o produtor tem que ter no campo? Então, Léo, acho que antes de estar chegando um produtor, você sabe melhor do que eu, para chegar numa muda de perfeito estado assim, quantos treinamentos você teve que fazer com você, com a tua equipe, quantas Ainda faço. viagens, entendeu? E é uma coisa contínua, né? Claro. Por isso que eu falo, tanto produtor, a gente fala sempre no final ali do produtor, mas o consumidor final também tem que entender todo esse processo para valorizar, né? Porque, pô, teve muito investimento teu e da tua empresa para chegar numa qualidade dessa de enxertia, né? Uhum. E é isso que eu falo, assim, todo o processo a gente tem que validar e valorizar, porque normalmente quem está assistindo não sabe tudo que é passado, o investimento que é feito, né? E o produtor, quando chegar uma mudas aí, ele tem que se antecipar. É que eu falo, o produtor hoje ele tem que trabalhar eliminando fatores que podem ocasionar erros, né? Porque o que não está na nossa mão, na mão do produtor? Clima, né? Isso aí não está na mão dele. Preço também não está 100% na mão dele, existe pouco o mercado também. Só que agora ele antecipar, plantar um material que ele vai sair de uma produtividade de 350, 400 caixas para 600, 700 caixas por 1000 plantas, e isso depende dele. Eles procurar um viveiro de qualidade, para vir uma muda de qualidade, também é do produtor, essa avaliação, né? E como transplantar também é do produtor. Por isso que eu sempre ressalto, todo ano nós fazemos esses treinamentos, nós chegamos falando, mostrando como fazer o processo de enterrar uma enxertia dessa na... Porque mostrando na prática. A muda de pé franco, vamos dizer aqui um coronel pé franco, o produtor tem
a maneira antiga, ou como ele sempre O fez, hábito, que ele pode enterrar um pouquinho mais até aqui em cima, que não tem problema. Ela Solta aguenta. a raiz aqui Ela não fez cirurgia nenhuma não, aí, né? ou depois ele planta normal, mas depois ele chega à terra para dar uma firmada na planta. Isso. No pé franco, ok, tudo certo. Não tem problema em alguns pontos, talvez até é benéfico, vamos dizer. Sim. Mas na enxertia, o que confere a resistência ou o vigor e tal, é essa parte de cima está protegida da de baixo, para isso que se enxerta. Isso Então, se a pessoa plantar a terra até aqui e, consequentemente, estimular a sair raiz daqui para ir para a terra, acabou sem enxertia. A resistência... Você perdeu tua garantia, né? Porque Perdeu você a tem uma garantia. garantia ali, né? Você Claro. paga para isso. Sim. E a empresa entrega. Só que para ter essa garantia, você tem que fazer a coisa correta. Né? Hoje não só enxertia, para qualquer coisa. Eu vejo uma das grandes dificuldades da gente como viveiro, essa parte, como você falou, da parte do produtor, ele antever e já está mais organizado na parte da roça antes. Por quê? Porque essa muda aqui, como o Shor falou, ela sofreu uma cirurgia e ela está ainda no pós-cirúrgico. Essa muda aqui em relação a essa enxertada a pé franco, ela tem que ter um cuidado muito maior no campo, assim como no viveiro tem. Exato. Então a muda que não pode faltar água. Não é que não pode, mas de preferência não é adequado faltar Quantidades água. perfeitas, que a falta e o excesso faz mal então, também, né? né, o correto, responsabilidade do produtor é na hora que ele for plantar o gotejo, está colocado, está entaquarado já, para não bater com a taquara na muda daqui a pouco, ou quando ele precisar amarrar, não está nem a taquara no lugar, como a gente vê muito isso acontecer, também porque isso aqui começa a crescer, se tombar para cima e pegar no chão, já complica. É o planejamento, Léo. Enquanto que o viveiro tem a responsabilidade de entregar uma muda de qualidade no período acordado com o produtor tem a responsabilidade dele se programar com a sua análise de solo, com a sua adubação, com a compra da sua vara, taquara ou fitilho, ele deixar aquela área pronta, adubada e com a irrigação instalada. A muda chegando lá no dia, isso nós enxergamos muito no campo hoje, Léo. Muitas vezes tu cuida dessa muda por 40 dias de uma forma impecável no teu viveiro. A muda chega no produtor, às vezes a muda fica aí uma semana parada no galpão no escuro, sabe? Recebendo água uma vez só por dia, e olha lá. Sem adubação. Sem adubação. Então, todo aquele cuidado que tu teve com muita atenção ali, a gente está perdendo potencial produtivo já. Então, a recomendação sobre essa organização do produtor, ela cabe muito a nós, ao viveiro, e principalmente também aos canais, às lojas, que depois a gente vai falar da responsabilidade deles, a orientar isso e ajudar o produtor. Porque o produtor tem um monte de coisas na mente que ele está preocupado. Mas ele não pode se esquecer que em cima de cada uma dessas mudas que ele vai transplantar, ele vai trabalhar aí pelo menos uns 140, até 150 ou até mais dias de manejo, indo lá todo dia amarrando, desbrotando, adubando, tratando, enquanto que no início, quando a muda ainda é um bebê, ele não pode ter pressa, ele não pode ter, o médico não vai acelerar um parto. Muitas vezes nós vimos, poxa, mas agora a muda ficou no galpão 8 dias, saiu o sol, agora o produtor quer plantar a área toda em meio-dia. Né? De qualquer jeito. De qualquer jeito. Aí vem lá um monte de gente, mão de obra, que muitas vezes é qualificada ou não, mas aí acelera o processo. Um exemplo prático, eu já ouvi falar isso aí de meieiros, por exemplo, de produtor de tomate, ele estava plantando com a máquina, aí estava um clima, vamos dizer, perfeito para plantar, muito bom. Ele plantando com a máquina e enterrando a muda. Demais, né? Primeiro que plantar com máquina já não é muito adequado, mas beleza. Mas estava enterrando demais. Aí a gente corrigiu ele, o meieiro. Disse, cara, não faz assim. Planta mais rasinho e alguém repassa depois para arrumar e tal. Disse, não, mas se eu fizer isso aí, eu não termino hoje. Ou seja, é mais importante terminar de qualquer jeito. E aquele, fazer certo. E aquele hoje, ele tá limitando os próximos 180 dias, quem sabe, daquela planta, sabe? Porque aí, quem sabe, ficou um bolsão de ar embaixo da muda, ou a raiz não foi pressionada de forma lateral, que não pegou, ou foi muito funda, ou foi muito rasa. Então, tem diversas questões que podem impactar o sucesso da lavoura nesse momento de atenção. Na verdade, acho que é o principal sucesso é isso aí, né, Shor? Não adianta ele fazer o início errado, depois colocar o melhor adubo que existe, melhor fita de gotejo que existe, melhor terreno que existe, se já errou no início, né?
É por isso que eu falei, esse é o principal fator da enxertia, principalmente, né? E aí eu chamo a atenção para as regiões que dão abertura para esse tipo de trabalho, como a TechSeed faz junto com seus canais, de prestar esse suporte no campo. Ir na propriedade, treinar os meeiros, treinar os funcionários dos meeiros e mostrar realmente para ele como fazer. Porque se eu não sei fazer, eu vou fazer do meu jeito. Se daqui a pouco o dono da propriedade ele vai me falar uma vez como fazer, eu faço uma, duas, depois eu faço do jeito que é mais confortável para mim ou do jeito que eu fecho minha hora mais rápido. Então, é necessário levar essa informação até no ponto. E essa é uma responsabilidade nossa, do time, também dos canais, também com a sua assistência técnica. A orientação pós-plantio também é muito importante lá. Sim. Porque aí existe a possibilidade de ter a necessidade de desbrota, sabe? Aí existe a desbrota do porta-enxerto, se necessária. Aí você tem que rapidamente amarrar essa muda para que ela fique sustentada na vara ou no fitilho, porque se bater um vento, a inserção ali pode daqui a pouco afetar ou quebrar, pode ter percas ali, sabe? A muda tem que ser bem conduzida, tem que ser bem nutrida, tem que ser bem adubada. Então, são diversas pontes aí, diversas opções de manejo que nem sempre a empresa ou o viveiro tem perna para estar lá em todas aquelas propriedades. Sim. E é essa a parte que nós precisamos também dos nossos parceiros comerciais, falando na loja, em ter presença no campo, em ter atividade no campo, estar com o pé na roça e acompanhando a necessidade do produtor dia a dia com bastante frequência. Porque se eu e o Diego ou o Léo formos lá, nós vamos lá uma vez a cada mês. E a gente sempre inicia o processo, a gente recomenda, mas a gente não volta lá para ver se está realmente sendo feito daquela maneira. Sim. Então, os nossos parceiros, todos eles têm, sim, a sua orientação e a sua participação no sucesso dos resultados de porta-enxerto. E quantificando mesmo também, né, Shore? Dando continuidade. Hoje, o time TechSeed, a gente sempre fala em time, é TechSeed, Seminis e nossos canais parceiros, né? Hoje, só da TechSeed, com Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul, estamos falando de consultores capacitados para esse tipo de tecnologia. Nós temos mais de 15 no campo. E desses 15, cada um tem seus canais parceiros. Que tem um canal tem mais lá 6, 7 agrônomos no campo, o outro tem mais 10. Ou seja, se for ramificar, a gente está falando de mais de 200 pessoas. Mas esses 3 estados. Não é. Territorialmente falando, para essa capacidade de gente. São 200 pessoas que agora, nesse momento, estão fazendo campo, estão visitando o produtor, estão dando assistência, estão ajudando essa tecnologia a performar. Né? Não dá para parar, né? Que hoje é muito rápido hoje. Sim. Com qualquer errinho, principalmente nessa tecnologia, o resultado não vai ser o que a gente quer, né? Tem que garantir, né? Porque aí o produtor compra um gungang, nossa, perfeito, show de bola, faz uma baita muda, show, perfeito, recebeu a coisa mais linda, mas daqui a pouco pecou num pequeno detalhe, todo o sucesso dele foi por água abaixo. Não foi uma, nem duas, nem 10 lavouras que eu e o Diego e eu e a turma da TechSeed visitamos nesse decorrer do desenvolvimento do porta-enxerto, onde nós chegávamos por uma reclamação. Mas deu doença na minha área enxertada. Que doença que é? Eu acho que é Houstônia. Fomos lá, o cavalo estava enterrado. Não tinha mais nem sinal de grampo, nem nada, aquilo estava tudo embaixo da terra. E foram muitas. E aí, naquele momento, consertar aquele cenário... Cara, possível, eu ficava assim, nós ficávamos de certa forma de saia justa para dizer isso pro produtor, cara, não tem mais o que fazer agora. O teu porta-enxerto que tu plantou aqui não vai servir para nada, porque já criou radicela de cima do cavaleiro e, enfim, ele já perde a garantia, perdeu a tecnologia, né? Então, perde a garantia, porque querendo ou não, tanto para a empresa de semente quanto para o viveiro e para revenda, a nossa responsabilidade até um certo ponto acaba aqui. A muda germinou com vigor, foi enxertada, é um material mais adequado para a terra, para o problema ser resolvido, está aqui. Daqui para frente, a responsabilidade é, na sua grande maioria, do produtor. Isso. De como ele vai, porque como tu falou, então quer dizer que se eu enterrar essa muda e der Houstônia, por causa que ela está enterrada, a culpa é do viveiro que a muda não presta? Sim. A culpa é do gungang que era para aguentar e não está aguentando? Não, o problema é que foi enterrado, entendeu? Então, por isso a importância da gente trazer essa responsabilidade de cada elo da cadeia. Então, e aí tem muita informação, Léo. Aí tem as folhas do baixeiro que encostam no solo. Sim. A Houstônia pode estar entrando. Então, tem muita orientação técnica que os consultores passam para o produtor que são de extrema importância para o sucesso total da tecnologia e, claro, satisfação do produtor rural no final, né? Total. Já entrando na parte das revendas agropecuárias, que já foi dado uma pincelada,
Mas, na visão de vocês que lidam muito com esse pessoal, quais as principais responsabilidades que esse pessoal tem no campo? Então, Léo, o pessoal, nossos canais parceiros, eles também andam junto, né? Se nós estamos se qualificando, buscando tecnologia, eles também estão muito interessados, porque isso aí para eles gera valor, né? E a equipe deles também estão cada vez mais capacitadas. Que antigamente a pessoa fala, é vendedor de campo. Não, hoje não existe o vendedor de campo, existe aquele consultor, né? Preparado para atender o campo. Por que eu falo, Zé? Porque o vendedor apenas vai lá, tira um pedido, passa o preço, produto tal e deu. Não, hoje não. Hoje os nossos canais parceiros têm as equipes deles que vão lá no campo, identificar qual que é a doença que o produtor tem, qual que é o manejo correto a fazer, qual que é o porte, se é multiforte ou se é gungang, né? Isso aí eles estão preparados para isso. E para isso aí gera tempo. A gente fizemos isso aí da noite pro dia. Não, foram anos de treinamento, né? E também reciprocidade do cliente nosso, que cada regional nós temos né? E eu acredito que é o conjunto que somou, né? Falou só a Semnis, só a Texid, só usina, só... Não. É o conjunto de troca de informações e a gente se ajudar. Eu falo até da próxima concorrência mesmo. Né? Hoje a gente tem que procurar, volto a dizer, subir a régua. Porque se hoje a empresa A, B, C ou D não trabalharem junto para essa tecnologia, depois cada um vai querer participar com o teu mercado, tá tudo certo. Faz parte do jogo isso. Né? Mas agora, para a gente não fazer erros primários, que eu falo que a gente passou outra fase. A gente não pode ter mais erros primários. A gente passou lá de 2007, 2008, depois foi para 2015. Isso aí a gente não tem mais espaço para errar. Só que daqui para frente, a gente tem que se ajudar. Sim. A multiplicação da tecnologia, ela depende dos canais. Levar a informação das empresas, levar o conhecimento buscado nos viveiros, buscando o conhecimento nas empresas e levar isso até dentro de casa, além das diversas redes digitais e opções e caminhos digitais que nós temos, hoje ele é muito, muito, vamos dizer assim, dependente da questão do trabalho dos canais, das lojas, né? E eles são responsáveis sobre isso, eles sabem, né? Eles têm uma abordagem no cliente, uma confiança no cliente, um elo de uma relação que não é só comercial, que é muito mais que isso, que eles estão lá na ponta, estão né? lá todo dia com o produtor. E isso, de certa forma, evidencia e nos dá segurança também. Porque se eu sei que tem numa região, uma determinada loja que trabalha com nossos materiais, que tem lá profissionais muito bem formados e conhecidos da tecnologia, eu fico tranquilo. O problema é daqui a pouco um gungang com a muda do usina ir para uma região onde a gente não tem respaldo, onde a gente não tem, porque às vezes tem uma notícia muito boa lá que a gente não fica sabendo, às vezes tem uma reclamação lá que a gente não fica sabendo. Então é tudo um grande ciclo de responsabilidades e de cuidados, eu vou chamar assim, que a gente precisa ter para que, enfim, que a tecnologia performe, né? E que ajudou bastante também, né, Shore, essa questão de comunicação do breeder, que está dentro de um laboratório, com o técnico do campo. Porque os dois têm um peso importante, né? Que o cara da ponta lá no campo, que sabe qual que é a necessidade que precisa, quais são as características do material, quais são as resistências. Para o breeder fazer um material híbrido de acordo com a região. Né? Que, por exemplo, hoje eu falo, mas vou lançar um material que vai atender o Brasil inteiro. Não tem mais como fazer isso, né? Porque a gente está fazendo um país tropical. Estamos no norte e sul, lugares que faz geada e lugares que nem chove. Né? Isso que a gente tem que tomar cuidado. E aonde que é essa troca de informação que é rápida hoje, que ajudou bastante até a gente avançar muito nessa tecnologia. E aí cita uma importância muito grande, muito bem, Diego, que é em relação a um determinado material nosso, o multiforte. O multiforte da Semnis, ele está no portfólio da Semnis há muito tempo. Em alguns momentos já se questionou internamente na Semnis sobre a performance do material e sequência e volumes e tal, até que em algumas determinadas regiões o multiforte ele de certa forma performou de uma forma muito evidente e chamou a atenção do melhoramento, da pesquisa e desenvolvimento interno da Semnis, para ir nesse campo, para ver o que estava acontecendo, como que o multiforte estava performando tão bem. E aí
credibilizou esses trabalhos dessa região e se ampliou. Hoje o Multiforte é um dos porta-enxertos mais plantados em diversas regiões aí do Brasil, por conta de trabalhos regionais, locais, que viram um potencial prático do produto, sabe? Poxa, o material tem alto vigor, o material ele vai muito bem em terra antiga, terra batida. O material, ele performa muito bem em ambientes de estresse. Cara, o clima que a gente está encarando aí nas últimas safras é extremamente estressante para a planta. Ou é muito quente, ou chove demais, ou não chove. Enfim, sempre tem impactos. Ou é aquele frio que chega cedo, que tardia, e quando a gente transplanta ainda tem noites frias, o tomate não desenvolve. O Multiforte, ele é um tratorzinho com força de raízes ali no solo que acaba extraindo muita nutrição e jogando para a planta. Quem de vocês nunca ouviu um verão de 40 graus e minha lavoura travou, não desenvolve mais. Coloquei cobertura, não destravou, continua travada. Coloquei irrigação por gotejo, coloquei sais, coloquei uma nutrição top, não destravou. E aí do lado a gente tem um lado a lado com o Multiforte que tá bombeando ali água e nutrição, todo dia a planta tá desenvolvendo, e a gente viu, poxa, cara, o Multiforte é forte pra caramba mesmo, e tem muito espaço para crescer. Ele não é um material, vamos dizer assim, como é que eu posso falar, não é um material impertinente, é um material sensível, é um material simples, bruto e rústico, que o cara planta e colhe bem e tem sucesso na lavoura. E ele nasceu por quê? Porque algumas lojas, alguns canais braço, ainda né? tiveram braço. Eu vejo que as revendas agropecuárias, elas são o que há de mais próximo do produtor que a gente pode ter, porque, como vocês falaram, eles estão no dia a dia lá com ele. Isso. Vendo as necessidades, vendo os problemas e trazendo esses problemas para nós como viveiro, ou para vocês como empresa de semente, geneticista, para desenvolver isso, né? Então, e a dificuldade hoje é estar na ponta, tem que escutar o produtor para ver o que a gente pode ajudar para trazer a solução, né? Então, realmente, eu vejo o pessoal da revenda e de agropecuária com muita importância para fazer a tecnologia andar, os treinamentos, como a gente falou, né? Treinamentos, auxiliar isso, o que deve ser feito, o que não deve, os cuidados a ser tomados, né? E entra no próximo setor agora, que é lá na ponta da cadeia, que é os compradores, comercializadores, compradores, supermercados, podemos botar, que lá no fim estão servindo o consumidor, né? Na parte dos compradores do supermercado, o que vocês achar pertinente e importante? Quais as responsabilidades deles em relação ao produtor rural, né? Em relação a, sei lá, a valorização, a compra, ao produto que eles estão esperando, essa troca de... Ótima pergunta, Léo, e eu vou iniciá-la, eu acho que o Diego vai terminar ela, porque ele tem uma visão que vai um pouco além da minha ainda. Mas o que eu vejo, tá? A evolução do material em relação pé franco e porta-enxerto para o comprador, ela sempre é um pouco mais tardia, porque são ciclos, né? Primeiro, o viveiro se convence que a tecnologia é essa que vai seguir na região, aí o produtor se convence que é essa tecnologia que vai seguir na lavoura dele, isso sempre muito embasado por quantidade e qualidade. E quando chega no comprador, aí às vezes demora um pouco mais para ele se convencer. Por quê? Vou dar 2 exemplos, ou 3 talvez. E de certa forma, o que eu penso. Quando virou o mercado de cenoura OP para cenoura híbrida, os compradores também foram um pouco resistentes até entender que a cenoura híbrida era o caminho. Por qualidade, por coloração, por aparência, por nutrição. Quando virou o mercado de beterraba OP comum para beterraba híbrida, foi da mesma forma. Os compradores demoraram um pouco para ver qualidade e para ver o benefício que isso estava trazendo, enquanto que ele conseguia comprar de certa forma volumes exorbitantes de beterraba OP e pequenos nichos de regiões que produziam a híbrida ele comprava. Esse produto bateu na gôndola, bateu no gosto do consumidor final, automaticamente volta a cobrança e o comprador ou o mercado ou o Ceasa ou a Pedra tem a necessidade de trazer o melhor para o seu consumidor. E aí agora, partindo para o tomate, nós já temos hoje, felizmente, grandes compradores que já identificaram esse potencial no fruto,
do tomate produzido em porta-enxerto comparado ao pé franco. E tem outros que ainda vão descobrir, nós temos certeza. Mas a questão de qualidade de fruto, apresentação do fruto, coloração, incidências de fruto deformado. Quem nunca foi no mercado e viu aquele tomatinho feio, torto, de ponteira, um tomatinho pequeno, miúdo, enfim, quase uma sobra de tomate? Quando o comprador enxergar que com o porta-enxerto ele reduz muito esse tipo de fruto no seu mercado, ele vai exigir que daqui a pouco o seu produtor plante São Multiforte, plante o Gungang, plante lá o 6258, plante lá o Xinxionggang, e aí vira tudo muito mais rápido. Mas hoje é um processo um pouco mais lento ainda, são poucos os produtores, já existem, mas são poucos os compradores, que já enxergaram esse diferencial no tomate, porque existe e não é pouca diferença. E eu vejo um papel muito importante dos compradores, comercializadores, porque a gente sabe que sempre quem compra é que bota pressão no fornecedor. Certo? Então, o comprador, ele tem um poder de influência sobre o produtor, eu vejo que muito maior do que a gente como viveiro, vocês como semente ou como a revenda, em relação ao produtor rural. Por quê? Porque, cara, quem compra é ele. Uma coisa é a gente como fornecedor influenciar, ajudar, trazer informação e influenciar, vamos dizer, para os diferenciais da enxertia. Só quem paga a conta do produtor e dá dinheiro para ele comprando o produto dele é o atravessador, é o comercializador, entendeu? Então, esse cara entendendo os diferenciais da enxertia, do resultado positivo para ele na comercialização, e ele trazendo, cobrando e direcionando o produtor para isso, eu vejo humildemente que é o que mais acelerou a enxertia no Brasil. Caçador é um exemplo, por exemplo, né, de quantos compradores, que o Diego, né, sabe bem, acho que vai trazer essa informação, de como os comercializadores, vendo esse diferencial, além da qualidade de fruto, resistência para transporte, e ter o produto também, né? Porque imagina, o comercializador, ele tem fechado com 10 produtores para plantar 1 milhão de pé. Ele está esperando aquela produção, porque ele tem um contrato com o supermercado, com o atacadão. Um compromisso, né? Entendeu? Sim. Então ele tem aquele compromisso, ele precisa daquela produção. E antigamente o que acontecia? Dava Raustônia em 3 produtores dos 10. Putz, aquele já não conto mais. Esse aqui era para produzir 400, 500 por mil, produziu 100, 200. Ou seja, cadê meu produto? Então, além da qualidade de fruto, essa segurança no fornecimento que os comercializadores começaram a perceber e dizer, cara, planta enxertado porque vai ser bom por isso, por aquilo, aquilo outro. Eu te apoio. Aí eu vejo que andou, né, Diego? E aí, o que você está achando desse conteúdo que a gente está trazendo importantíssimo sobre enxertia? Cara, sensacional, estou gostando muito do assunto, se você está acompanhando até agora, você também está gostando. Então, não se esquece, se inscreva no canal, deixe seu comentário, ative o sininho para receber, tá? E compartilhe com pessoas do seu meio que trabalham na agricultura, trabalham com enxertia e que vai ajudar muito essas informações, beleza? Não se esquece, tem muitos outros episódios aqui no canal do Léo Viverista. Não perde e continua assistindo o episódio. Não, com certeza. Uma coisa a gente tem que entender que qual que é a propaganda, qual que é o marketing do comprador? É o produto dele, né? Pode ser tomate, pode ser cenoura, pode ser o que for. A partir que você tem um produto bem apresentável, o comprador ele vai fazer propaganda para isso. E tá certo ele. Eu tenho minha empresa, sou comprador. Eu tenho produto A e B. Esse aqui tá apresentável, esse aqui não. Automaticamente eu tenho que focar o que é apresentável. E eu falo isso aí porque assim, é legal ouvir. Eu falo assim, em questão da região de Caçador, que o tomate de Caçador, ele viaja Brasil todo, né? Ele vai de Caçador a Manaus. Tem lugares que demora 12, 14 dias para o tomate chegar. E o tomate é uma coisa sensível. E a partir do que o comprador fala que hoje o mercado regional ali de Caçador, ele é bem valorizado, porque está tendo um fruto com bastante qualidade e também com quantidade, que não adianta também você ter um produto que tem qualidade, mas não tem o volume que você precisa. Né, que esses compradores atendem grandes redes de mercado e não vou fornecer apenas 1000 caixinhas por semana. Não, para eles é inviável isso aí. Só que se consegue atrelar as duas coisas, cara, o sucesso não tem como não vir. Né? E eles é a chave principal para o crescimento dessa enxertia também. Porque sim, eles enxergaram o valor nisso.
né? E começaram a recomendar, falar bem, porque, volto a dizer, gente, o elo ele tem que andar junto, os pesos são iguais. Não adianta a gente fortalecer só a empresa de semente, ou fortalecer só o viverista, ou só o comprador. Alguma hora do elo ele vai se romper. Né, Chor? Inclusive, em relação a isso, Diego, fala um pouco dos trabalhos que tu tá fazendo, que a tua equipe tá fazendo agora em relação ao pós-colheita no tomate, com lado a lado de porta-enxerto. Tem um trabalho bem legal sendo feito aí, que logo já tá no forninho, né? Isso, esse é um fator importante, que até um dos compradores, ele chegou a observar que com o material enxertado, com o nosso multiforte, o Gungang, ele observou que tinha alguns dias a mais de prateleira. Né? Às vezes as pessoas não sabem quantificar isso aí, mas para um comprador, 2, 3, 4, 5 dias a mais numa prateleira, para ele é um ganho enorme. Né? Porque, como eu falei, os tomates de caçador, citando aqui, eles viajam bastante. Né? E os compradores, eles observaram isso. E os que não observaram ainda vão observar, porque hoje o tomate enxertado com multiforte, com Gungang, ele está tendo esses dias a mais de prateleira. Né, fácil de duração de fruto. Porque hoje o mercado, se tiver aquele fruto maduro, aquele fruto vermelho, ele já virou descarte. Sim. Né, porque ele não consegue viajar hoje. Já você tendo 5, 6 dias a mais de prateleira, pô, isso é um ganho para o comprador que é exponencial. E esse tempo de prateleira e essa questão de diminuição de quebra, que falou de quebra de troca para um comercializador, é o terror deles, né? Então... quem paga a conta é o produtor, né? Claro, então, com certeza. Então, diminuir isso, meu Deus, é música para os ouvidos e acaba impactando na produtividade e na rentabilidade. Dinheiro no bolso de toda a cadeia produtiva. Sim, e né? o consumo também. Aqui o Brasil, a gente fala, mas o Brasil é um país produtor, sim. Só que o consumo per capita do brasileiro em hortaliça em geral é um dos menores do mundo. A gente perde até para a África do Sul. Entendeu? Foi, o cultural nosso tem que melhorar bastante ainda, né? Melhorou. O pessoal está se cuidando, você vê essa geração nova também se cuidando em alimentação, só que a gente tem muito que melhorar ainda. Eu terceirizei minha parte de alimentação de verdura pro boi. Aí ele come o mato e eu... ele processa. Não, tô brincando. A gente tem que fortalecer a nossa cadeia. Cadeia produtiva, tem que consumir, né? Com certeza. Mas essa parte da rentabilidade, eu vejo que a enxertia, ela trouxe uma rentabilidade, uma lucratividade muito maior. Com mais produtividade, aumentando produção por 1.000 pés, vamos dizer assim, aumentando a qualidade de fruto e a valorização dele, como o Chor falou antes, a questão, poxa, antes eu colhia 400 por 1.000, 300 por 1.000, metade fruto médio, metade fruto top. O preço é diferente. Hoje com a enxertia eu produzo 80%, 90% do fruto 1A, que chama, acho que é isso, né? Isso. 1A. Então, não é muito E produz 15, 20, 25% a mais na lavoura, né? E tem isso então, daí. Além da mortalidade, né? Porque coisa mais triste que eu já vi na minha vida é tu na roça de tomate... stand de planta, né? Tu vê lá, a Raustônia tinha 20.000 pés, a Raustônia levou lá seus 70%, 80%. E a mangueirinha do gotejo lá pingando adubo, e a turbina passando, jogando defensivo, num tentando espaço salvar. Exato, de planta onde o stand já falhou e não vai voltar, né? E entra até na rentabilidade, eu acho que é um gancho importante, é a parte da economia de alguns insumos e questões de transporte, de distância de lavoura, que na enxertia, às vezes o produtor passa batido. A enxertia é caro. Um pé enxertado hoje, uma planta isso aqui, contando todos os gastos, vai sair entre R$ 2,40 e R$ 2,50, essa muda aqui, né? Pô, mas a outra é 80 centavos? Pô, dá uma grande diferença. Tá, mas e quando bate a Raustônia e tu começa a Raustônia, Fusari, Piranuqueta, que você começa a botar defensivo em cima de defensivo para tentar salvar? Quanto que tu gasta? Quanto que não custa, né? Exato. Quanto que não custa? Exato. Tá, e a lavoura que em vez de tu plantar enxertado do lado do teu galpão, tu vai plantar 20 km de distância e vai gastar tempo de caminhão, de trator, de óleo diesel, de transporte de gente, todo esse custo. Quanto que isso é? E oportuniza Léo, a sustentabilidade da pequena propriedade ou até da agricultura familiar em certos níveis e certos pontos. Porque quantas vezes nós não temos aí clientes que nos falam, nossa, eu fui num dia de campo lá no meu vizinho e eu vi um tomate muito bonito, era enxertado. E o pessoal da Texid, junto com a loja, foi lá e me falou que o porta-enxerto permite eu plantar em área que eu já tinha plantado. E eu aqui em casa, eu já tinha
desistido de plantar tomate, porque minhas áreas são tudo infectadas com house stone, murchadeira e tudo mais. Mas será que eu posso plantar aqui? A gente volta dali a 6 meses e o cara tá plantando tomate na área dele. Então, reativou, Léo, a oportunidade da pequena propriedade que não tem lá mundos e fundos de opções de rotacionar lavoura todo ano, dele voltar a plantar naqueles seus 2, 3, 1, 2, 4 hectares, todo ano o seu tomatinho ali, e ele vai jogando um pouco, vai colocando um porta-enxerto indicado e vai colhendo, sabe? Sim. Então, virou uma segurança muito interessante para o produtor e uma oportunidade dele conseguir rotacionar a área ali perto de casa. E esse teu lado do investimento, isso nos ajudou muito no início, no convencimento do produtor. Porque às vezes o produtor dizia assim, nossa, mas vou gastar tanto por hectare. Tá, mas e quanto custa tu levar tuas máquinas até longe, tu fazer um novo açude, tu instalar bomba de irrigação, tu transportar esse tomate de volta todo dia? Então, são várias as questões realmente que se o produtor colocar na ponta do lápis, ele vai ver que não é só o aumento de produtividade, o benefício que ele está tendo. Inclusive, né? a Texi, junto com a Semines, mostrou pra gente uns 2 anos atrás, mais ou menos, num treinamento, o cálculo de um exemplo, né, Diego, de uma tomateira mais distante, só no transporte, se eu não me engano, nessa distância a mais, por ter que ser uma terra nova para plantar pé franco, para diminuir a chance de doença de solo, o risco, quase só o transporte e o diesel pagava a muda enxertada. Né, Diego? Não era mais ou menos por aí? Com certeza. Na verdade, a gente comenta, nós trabalhamos tanto usina, Semines e Texid, é uma empresa que precisa de vendas para sobreviver, correto? Só que chega num ponto que nós queremos deixar algum legado. E esse é um legado que eu falo que é o mais grandioso, porque ser escutado um produtor, que se ele estava cada vez mais distante da casa dele, tinha produtores que ficavam dormindo fora a semana toda, voltava para casa só sexta-feira para ver a família. Aí você vê que, cara, ele chega a encher os olhos de lágrimas, falando que agora eu consigo plantar do lado da minha casa, porque eu consigo ver minha família, eu não corro risco de pegar a estrada, eu não tenho a questão da economia, que é importante sim, só que esse valor, eu acho que é exponencial, né? É um legado que cada um... Esse valor deixamos, não tem preço. Não tem, cara. Isso que eu falo que é um dos mais importantes desse trabalho que nós estamos fazendo, é ver que tem esse valor. Né? Não só material, quantificar a parte de dinheiro, mas sim esse legado que nós estamos conseguindo deixar também, né? Sim, totalmente, cara. Isso eu acho que não tem preço e se fizer conta aí a enxertia viabiliza muito mais. Mas, cara, tem uma pulguinha atrás da orelha que eu quero botar em relação ao mercado da enxertia. Poxa, a gente falou aqui do alto custo que é para uma empresa de sementes desenvolver o material, para uma revenda desenvolver ele no campo, trazer essa demanda para a gente, e para um viveiro de mudas, o quão investimento é de uma estrutura, treinamento de equipe, pensando no centro cirúrgico, todo o cuidado que é feito. Cara, eu sinto isso na pele, é um investimento gigantesco. Mas hoje nós temos a muda enxertada hoje no Brasil, podemos dizer com quase 100% de certeza que é a muda mais barata do mundo. Ou seja, em todos os lugares do mundo, a mão de obra, a muda enxertada, ela tem um valor muito mais agregado e maior do que no Brasil. E os custos, investimentos, estruturas, como o Diego mesmo falou, pensando em Itália versus Brasil, que Itália é uma das referências mundiais, estrutura nossa aqui, o nosso manejo, não fica muito aquém do que é feito lá, em relação à tecnologia, que hoje em dia o mundo é muito conectado, né? O que é feito lá chega aqui muito rápido. Então, por que essa, não vou dizer falta de valorização talvez, mas por que esse gap de valor no preço hoje no Brasil? Léo, essa pergunta ela é bem complexa e talvez não exista uma resposta tão precisa para ela, mas eu diria que na nossa opinião, na opinião aí do nosso time, da nossa equipe, ela vem em torno da questão da evolução do ciclo da enxertia. O que a gente falou no início. Hoje já tem produtores que acham que a muda e o porta-enxerto é um processo barato dentro do seu ciclo produtivo, sabe? Mas tem produtores que dizem, não, eu não vou fazer porque é muito caro, não vale a pena. Então, nós acreditamos que o quê? A partir do momento que nós tivermos um emparelhamento, uma uniformidade no conceito sobre a solução que a enxertia traz,
que ela vai trazer esse benefício para o produtor e ela automaticamente convence. Porque, por exemplo, hoje nós temos produtores, dá para citar 1, 2, 3, que dizem que, cara, a enxertia é barata. Eu pagaria mais pela enxertia para ter essa tecnologia na minha lavoura. Mas nós temos lá 10, 12, 15 produtores que falam, não, eu não vou comprar porque está muito caro. Eu acho que esse é o limitante, Léo, que não está deixando, de certa forma, a valorização real que o porta-enxerto precisa ter avançar. Porque o produtor ainda... ele está ensaiando, ele está testando, ele está fazendo lado a lado. Tem regiões que eu tenho certeza que já pagariam mais do que hoje o preço da enxertia traz, mas que de certa forma é balizado por baixo para algumas regiões que ainda dizem, poxa, não, mas está muito caro, eu não vou fazer não, né? Esse é um dos pontos que eu acho que são bem coerentes. O segundo ponto que eu vejo que também é uma evolução é a esperança, que essa é muito mais a longo prazo, que talvez um dia o comprador, o consumidor final, consiga avaliar a questão de qualidade e consiga valorizar um pouco mais a tecnologia. Mas isso eu sei que é muito longo prazo, por quê? Porque tem outros mercados e outros produtos que estão à frente nessa fila. A gente vai falar de orgânico, a gente vai falar de outros produtos aí que daqui a pouco estão numa escala de valorização gradativa, onde o tomate relacionado pé franco e porta-enxerto, ele vem bem atrás dessa evolução, né? Então tem muitos passos a crescer ainda em relação a desenvolvimento de valorização, né? Isso sim, né? E também tem a questão assim, eu sinto isso um pouco. Poxa, no Brasil... a semente do tomate é a mais barata que é vendida no Brasil. Em outros países vende a semente muito mais caro. Então também tem toda uma questão de encaixe comercial nos diferentes elos, nos diferentes encaixes. Às vezes eu até penso, poxa, mas será que eu vou ter semente de gungang esse ano para vender no Brasil aqui, sendo que eu estou vendendo mais barato do que os outros países vendem o gungang em dólar e tal, mas a empresa, de certa forma, ela consegue canalizar isso de forma que não falte e avance. Mas é muito essa questão, mercado com a valorização sobre a tecnologia. É a minha opinião. Eu acho assim, que a virada de chave, né, Shor, assim, acredito que está próximo de acontecer, porque eu falo isso aí. Esses dias eu fiz essa pergunta. As empresas vão lançar lá um carro X novo. Cara, tem pré-venda, eu nunca vi isso. O cara tá antecipando uma compra do negócio que ele não viu, só que ele conhece alguns quesitos anteriores, né? Celular, existe pré-venda. Tudo bem, mas tem tô vendo que tem um iPhone. O iPhone 15 por 16. O 15 já tem um valor, conheço a quantificação dele, a qualidade da câmera, a tecnologia que ele tem, então o 16 vai ser um pouco maior. Imobiliário, aqui em Porto Belo, perto de Balneário ali, venderam um loteamento fechado, um condomínio fechado, mais uma cidade modelo e tal, venderam num dia. Não, em horas. Todos os lotes em horas, por um preço absurdo, entendeu? Enquanto outros loteamentos ficam lá. E não vai. E tudo é loteamento, né? É por isso que eu falo. E a enxertia era uma novidade, era uma zona de conforto que o produtor tinha que sair, era uma zona de conforto que o viveiro tinha que sair. Assim, tinha muita zona de confortos, em geral, que o pessoal tinha que se mexer. Por isso que eu acredito que o pessoal tem que estar esperando primeiro ver a quantificação que de 2 anos para cá, essa última safra deu mais uma viradinha de chave, que o pessoal viu a valorização de se plantar um híbrido do que um pé franco, né? Você sair de 350 caixas para 1.000 e produzir 700, a gente está falando em dobro. Mas posso garantir isso aí? Não, Diego, não tem como a gente garantir, porque são vários fatores, né? É clima que não está na nossa mão, é qualidade de muda, é a genética, são vários fatores que no somar você consegue atingir, tranquilo. Mas, vou dizer, essa virada de chave está para acontecer. Tá, sim. Inclusive, conversando uns dias atrás com um colega meu lá do Chile, onde essa tecnologia já, de certa forma, ela já avançou um pouco mais rapidamente também. Eu perguntando ele como que faz, como que organiza, e pensando em entender como que funciona essa tecnologia lá, ele disse, não, aqui os viveiros, eles vendem o espaço do viveiro para a produção de X mudas, 10, 20, 50, 80, 5 ou 6 meses antes do semeio. Ou seja, eles transplantam lá em novembro, tá? Lá em abril, maio,
maio, eles estão definindo se o Léo vai plantar 70, se o Diego vai plantar 100, se o Shore vai plantar 200, e eles já demarcam um espaço, reservam um espaço dentro do viveiro para aquela muda durante aquele período. Sendo feito lá atrás já o pagamento de 50% desse espaço e os outros 50% no dia que é feito o semeio. Mas aí a gente olha na evolução dos ciclos, lá a participação da enxertia dentro da tomaticultura é praticamente 95%, 97%. No país inteiro. Né? No país inteiro. Então, a demanda, ela cria também a oferta. Então, nós vimos, sim, que isso... Nós entendemos que esse ciclo, ele avança em passos gradativos para a valorização da tecnologia, sim. Eu acho que ele vai, na minha visão como viveiro, né? Eu acho que ela vai caminhar mais ou menos... Uma delas é quando o mercado de enxertia, de plantio de enxertado, ele vai amadurecendo de modo mais amplo, porque pudesse ser o exemplo do Chile, mas o Chile é do tamanho de, sei lá, de São Paulo. Mas isso, e o Brasil é muito grande. Né? Isso. E é muito grande e tudo se comunica. Então, hoje, não tem como ficar só mais valorizado em Santa Catarina e não em São Paulo, não no Nordeste, não... Sabe? Sim. Então, é uma coisa que amplamente tem que se desenvolver. E outro quesito... É que a enxertia no viveiro é uma coisa que a escalabilidade ela tem um teto, né? Vamos dizer, hoje, o viveiro que mais tem pessoas hoje, mão de obra, pessoas enxertando, que tem uma média aí de 1.000 a 1.200 pés enxertados por pessoa por dia. O viveiro que eu conheço tem mais gente, tem 80 pessoas. Ou seja, o maior tem 80. Então, ou seja, não tem como tu ter um viveiro com 500 pessoas enxertando. Isso. Ah, mas por que não, Léo? Porque tem todos os processos antes, durante e depois, que é humanamente impossível. O gestor de si vai ficar maluco. Porque não é parafuso, é muda e muda enxertada. Viva. Então, esses viveiros hoje, palavras deles, né? Eles bateram o teto, isso aqui acabou. Sim. Um enxerta 10 milhões por ano, o outro 5, o outro 15, o outro 20 e acabou. Por isso eu acredito que é cíclico, porque hoje muitos desses viveiros, muitos mesmo, inclusive eu não sei se tu deve estar passando por isso logo ou já está passando, estão começando a escolher os clientes. Aí que eu acho que é a virada de chave que o Diego falou. E a gente vai passar por isso esse ano. A gente vai ter uma crescente na nossa produção, mas eu vou fechar minha agenda. Para quem já é cliente nosso, eu vou dar a oportunidade. Ó, você plantou ano passado tantas mudas enxertadas nessa época. Esse é o caminho. Você vai plantar essas próximas safras? Vou. Qual que é a época? Ah, em tal semana. Então tá reservado aqui. Fechou. E novos clientes vai ter que ser validado se conforme é possível espaço. pegar conforme espaço. Não, então, querendo ou não, já está meio que se encaminhando. E outros viveiros eu sei que estão na mesma tocada, vamos dizer assim, né? Sim. Não, e cada vez, por isso que nós estamos investindo bastante nos canais parceiros, né, Shore? Em questão, assim, de tecnologia, porque se no Brasil der o boom como deu em Caçador, hoje é um fator limitante isso, a produção de enxertia, né? Como você falou, a gente não consegue se instalar os dedos, conseguir 80 funcionárias e treinar elas, falo elas porque normalmente são mulheres que fazem enxertia, né? E a gente não tem, é humanamente impossível isso aí. Sim. Né? Por isso que a gente tem que estar preparado para um fator que a gente sabe que vai chegar. É um caminho sem volta. Hoje a enxertia, eu afirmo que é um caminho sem volta. Agora, como a gente vai atingir esses elos que a gente tem que tomar cuidado? Né? A gente tem que se prevenir. Nós falamos de um mercado brasileiro aí, de ocupação na enxertia, de todo o tomate que é plantado, menos a indústria, a enxertia ela ocupa cerca de 35% a 42% de participação nesse mercado. Para ela pular para os 80%, isso pode ser muito rápido. E aí, todos os viveiros que hoje produzem a muda enxertada, na matemática, dobrariam a sua produção por muda no espaço. Então, é algo que pode acontecer muito rápido e precisa de muita atenção esse mercado, né? Então, mas o complicado é como eu falei, quem já é grande ou muito grande no mercado de produção de mudas enxertadas, já estão no seu platô máximo. Não consegue aumentar. Sim. Bem isso aí mesmo. Cara, o tempo tá voando, mas eu acho que um ponto principal para a gente fechar esses elos da cadeia, eu separei aqui para a gente deixar 3 dicas essenciais para cada elo do setor. Eu sempre gosto de deixar aqui ou um passo a passo ou tópicos para quem está escutando dizer, eu sou produtor, então eu tenho que cuidar dessas 3 coisas. Então, voltando um pouquinho atrás, né? Falando de 3 dicas essenciais para cada elo da cadeia. Primeiro, empresa de semente. 3 principais dicas. Bom, vamos lá. Muito preciso e prático, tá? Conhecer o seu portfólio dentro da região, tá?
ele tem que conhecer o seu material e por mais que a oportunidade comercial crie assédios de venda, a empresa ela precisa posicionar e colocar cada material que ela tem no seu portfólio na maneira correta. E aí ela precisa conhecer o seu material, e precisa conhecer a região para onde o material vai, tá? E, de certa forma, ela precisa levar a informação. Então, dicas. Conhecer o portfólio, conhecer a região e levar a informação precisa para os multiplicadores, né? Essas seriam 3 dicas muito simples, mas muito assertivas, diretas, né? Sim, acho que o Diego pode falar aí que ele tem muita experiência na parte de revendas e agropecuárias. 3 dicas essenciais para esse povo. Então, nessas 3 dicas que são linkadas ao ponto da produção de semente capacitação da equipe para quê? Primeiramente, conhecer geograficamente, que como te falei, tem muitas pessoas numa região que falar que ela é grande, não é, para 200 e poucos profissionais, para repassar para a empresa a informação de qual a necessidade regional, né? Isso aí é a primeira etapa. A segunda etapa é fazer a régua subir. Isso aí a gente tem que fazer porque, assim, você investe, você faz o trabalho, aí chega uma empresa A, B ou C e faz errado. Você também afeta nisso aí e o produtor, principalmente, né? Porque a gente tem que se preocupar muito na cadeia final ali, que é o produtor. Que ali, se ele não vai bem, o resto da cadeia, tudo é afetado. E vem a responsabilidade, porque não adianta falar que a outra empresa fez errado, mas o que tu fez para fazer diferente? Isso, Por que tu não foi lá e falou pro produtor, então? Entendeu? É isso que eu falo. É onde a gente pega bastante nossos canais parceiros também, que é o nosso elo. Não adianta, sem eles a gente não consegue abranger esse mercado. Que como o Theo Shore comentou, que é uma coisa minuciosa, tem que ir lá em produtor por produtor, explicar como fazer, como não fazer. E essa capacitação geral, né? Bacana. Viveiro de mudas, você permite eu falar, não? Fique à vontade. Sobre viveiro de mudas, cara, as 3 dicas que eu deixo são as seguintes. Primeira coisa, equipe. Treinamento de equipe, de processos para essa equipe. Ter tudo muito bem desenhado e bem treinado para cada elo dentro do viveiro, pré-enxertia, enxertia e pós-enxertia, as pessoas e os processos está bem desenhado para se seguir num padrão. Se não tem padrão, cada um faz de um jeito, cada um vira para um lado dentro do viveiro, isso não funciona. Principalmente na enxertia. Primeiro ponto esse. Segundo ponto, estrutura adequada. Tem vários quesitos, de novo, pré-operatório, operatório e pós, em relação à estrutura, que são muito importantes para a planta desenvolver da melhor maneira para a enxertia acontecer de maneira certa. Então, segundo ponto, estrutura. E terceiro ponto, ver o que o mercado, o que o produtor está precisando em relação à muda. Eu vejo pontos principais. Uma muda firme, enrijecida, uma muda dura, bem enraizada, com porte-enxerto, com um corte alto para facilitar o plantio e tudo mais no pós-plantio, né, transplante na roça. Então, ver do que o produtor e os gostos também, né? Porque tem produtor que gosta da muda mais alta, assim, mais alto, mais madura, mais no ponto mais novinha, vamos dizer assim. Então, entender o que o produtor está precisando, qual problema você vai solucionar para o produtor para entregar a muda esperada para aquele produtor. Então, acho que esses 3 pontos aí. Ótimo. Isso mesmo. Aprovado, não? Show de bola. Deu aula. Passou. Até parece que tu faz muda. Maravilha. Parabéns. O próximo ponto, produtor rural. 3 dicas principais. Então, o produtor, ele tem teria muitas dicas, mas as principais, eu diria, eu vou juntar 3 numa só já, tá? Otimização. Fique atento ao fornecimento, tá? E aí eu falo em observa a semente que você vai comprar, observa a loja, o que ela te traz de valor além da semente, o que ela te entrega além da semente que ela está te entregando. Qual é o valor que ela traz para você? E o viveiro também. Cara, o viveiro, eu estou trabalhando com usina, eu estou trabalhando com um cara sério, eu estou trabalhando com um cara comprometido, eu estou trabalhando com um cara que cumpre com o que nós acordamos. Então, primeiro, é esse plano de, cara, onde eu vou comprar as minhas coisas? Fique de certa forma, muito atento e busque as melhores alternativas do mercado, porque tem muitas e tem gigantes alternativas, né? Seguir uma linha de pensamento, né, Shore? Exato. A segunda dica para o produtor seria seja pragmático na melhoria no seu manejo, sabe? Tipo assim,
aonde tu pode melhorar, aonde tu pode evoluir, aonde tu pode fazer um manejo correto do porta-enxerto, desde, como a gente falou, do transplante até a colheita, seja pragmático e cuidadoso e transfira isso para as equipes. Muitas vezes, se o produtor é um pouco maior, ele não tem tempo de estar na roça todo dia. Ele vai ter alguém fazendo por ele. E se ele não ensinou o cara, vai dar errado. Se não tem um padrão... Vai dar errado. E o terceiro, e não menos importante, que deveria ter sido o primeiro, por isso eles não estão em ordem, é o planejamento da safra dele. O produtor não pode mais contar com a chuva da próxima semana para transplantar o tomate, sabe? Ele tem que ter um planejamento muito fixado do que ele precisa, como ele precisa, para agendar a reserva da muda contigo, para encomendar daqui a pouco... Qual porta-enxerto vai usar, exato. qual hora que ele vai plantar. Ele tem que ter o plano, ele tem que ter as varas ou os fios comprados, ele tem que ter o plano, né, da lavoura pronto. Planejamento prévio da lavoura como um geral. Escolha de bons materiais, planejamento e efetividade no manejo. Diego, comercializador, 3 dicas. Cara, valorize o seu produto, né? Quiser e pode ficar tranquilo, contar com a TechSeed, com a Semines, que nós vamos entregar, e já estamos entregando também, e com tendências a melhorar, principalmente em genética e serviço. Valorizar o mercado em si só, né? o elo completo. E o que eu acredito que não tem... E o comprador, ele vai ter uma resposta na ponta final, né? Que a gente sempre, no nosso mercado, a gente sempre para ali no comprador, né? Mas quem manda é o consumidor final, né? Que fazendo isso aí, automaticamente o consumidor final vai valorizar o produto, que é o marketing do comprador, né? Perfeito, cara, perfeito. Eu ia perguntar qual era o futuro da enxertia no Brasil, mas acho que a gente já falou bastante e podemos já bater o martelo que é um caminho sem volta. Em algumas regiões já está mais desenvolvido, tomando quase 80%, 90% do mercado de plantio, de tomate, de pimentão, várias coisas, né? Mas que algumas regiões ainda está engatinhando e vai desenvolver. Mas o fato é que não tem volta e a tendência nos próximos 5 a 10 anos é 80%, 90% do mercado está enxertado, né? Acho que isso a gente pode concordar, né? Sim. 100%. Então, e o primeiro passo essencial que eu acho que a gente poderia deixar para quem ainda é resistente, tanto o viverista como o produtor. O viverista também é resistente às vezes. Não, eu não vou enxertar, não vou fazer, não quero me incomodar com isso. Esses 2 elos da cadeia, viverista e produtor, não mexeu com enxertia ainda, não plantou, não fez muda enxertada, testa. Primeiro ponto, por quê? Porque é um caminho sem volta. Se você não fizer isso, você vai ficar fora do mercado. Vai ser a diferença entre produzir e não produzir, em lucrar e não lucrar, continuar plantando ou não continuar plantando. Então, primeiro ponto, testa. Não é uma escolha, é uma obrigação. E se você não concorda comigo, espera 5 anos que a gente conversa de novo. Certeza. Então testa, cara, não deixa. Mas é porque eu torço o nariz, eu não acho que não vale a pena. Cara, é um trabalho que a gente está buscando desenvolver junto com a TechSeed, com a Semines, né, nesse próximo safra, desenvolver a enxertia. Pô, os caras não querem plantar 1.000 pés, 10.000 pés. Cara, planta uma bandejinha, bota do lado. Isso. Testa, vê a diferença. Sim. Nem que for para depois, Diego, pô, esse material tu falou, mas não gostei. Mas por que não gostou? Pô, vamos ajeitar o manejo, vamos próximo ano plantar um pouquinho mais. Então, assim, testa. Eu acho que a dica, se mais um complemento em relação a isso, acho que fica à vontade. Mas é por aí? É isso mesmo. E ao mesmo tempo, Léo, agradecer aí toda a força que vocês, como equipe, como time, fazem, sabe? Porque, querendo ou não, o Diego falou um pouco de legado. Nós estamos vivendo hoje, na tomaticultura brasileira, uma virada de página. Muito forte, que vai ser reconhecida daqui a alguns anos. 2 exemplos. Quando o tomate comum virou para o tomate híbrido, foi um baita ganho de produtividade, foi um degrau que a tomaticultura cresceu. Quando a tomaticultura recebeu a fertirrigação, ela deu outro ganho de produtividade muito expressivo e ficou marcado na história da tomaticultura brasileira. E hoje, nos anos 2020, 2025, nós novamente subimos um mega degrau em relação à tomaticultura e produção e quantificação de tomate por área com a enxertia. Mas o que traz isso para nós, Léo? Querendo ou não, nós estamos alimentando pessoas, né? A Bayer, a companhia, ela tem um estudo que fala que em 2050 nós teremos mais de 2 bilhões de pessoas a mais
no nosso mundo, no nosso planeta, né? E teremos aproximadamente 25% a área menos cultivada para hortaliças. Ou seja, vai diminuir a área, vai aumentar a população. Então, nós só temos um caminho, que é aumentar a produtividade por área. E aí, a tecnologia de porta-enxerto encaixa muito bem. E nós, felizes por essa geração de estar fazendo parte dessa história, eu tenho certeza que quando nós estivermos lá 85, 90 anos, se Deus quiser, nós vamos estar sentados numa varandinha, lá vamos falar, lá em 2020 nós ajudamos a mudar esse mercado, aumentando a produção de tomate. E é esse o legado que a gente quer deixar, e com certeza todos nós temos uma grande participação nesse legado. Bacana. É isso aí, Diego. É aquela questão, né? Parte financeiramente falando, isso eu não tenho dúvida nenhuma, a enxertia é um caminho sem volta, tá? Isso aí não tem nem mais o que discutir. Só que o Char tinha comentado também, além da parte financeira, é o legado que a gente pode deixar, né? Eu acredito que fiz parte, né? Estou com o dever cumprido. E outra questão muito importante que eu vinha desde 2007, ali até os 2018, que eu ficava muito preocupado, é essa segunda geração. Que eu atendia os pais e eu via os filhos saindo da roça. Eu falei, cara, mas quem que vai produzir? Se os filhos não derem continuidade... Então tá lascado. O mercado tá assim, quem entra a questão da fome, né? Que a gente vai ter o dobro de população a nível mundial. Tem a questão de comercial, que nós somos umas empresas que precisamos de vendas. Eu falei, e agora? Como que a gente vai fazer? Porque eu entendo os filhos, porque via os pais lá sofrendo, né, numa roça que não é fácil, ficar no sol e tal, e não via perspectiva futura. A enxertia estava retornando. Eu tô vendo bastante. De segunda geração retornando, cuidando. Porque, tá vendo o pai do lado de casa, vivendo e plantando junto. Porque antes ele só plantia, não plantava e não vendia. Tá ganhando dinheiro. Aí tinha filhos que saíam da roça para ganhar salário mínimo na cidade. Você podia muito mais, só que ele não queria. Tá tudo certo, a vida só é feita de escolhas, né? E eu acredito que essa outra valorização também, fora a parte financeira, quis aí, volto a dizer, é um caminho sem volta, tá? A enxertia não tem muito o que mais que falar, não. Então a palavra da vez é entender os elos da cadeia produtiva, cada um pegar para si sua responsabilidade, fazer o seu papel e testar. Não plantou enxertado ainda, testa e conte com equipes qualificadas, viveiro, revenda, empresa de semente, para estar desenvolvendo, né? Isso. Rapaz, o papo passou rápido, hein? E aí, Xó, tá tudo tranquilo? Nossa, mas já tá indo pro fim? Perguntou pro Fábio do estudo. Fábio, é até 3 horas da tarde? Como é que funciona aqui a gravação? Tava planejando. Nós ia ter que atrasar o almoço um pouco, né? Não, mas o bate-papo foi, cara, muito produtivo, tá? Gostei bastante. A gente trouxe muita informação. Com o intuito disso, pensando em legado, no intuito do AgroConecta Podcast, eu tenho Viver de Mudas, meu trabalho, meu coração bate por isso, a minha missão principal é essa, mas eu estou tentando contribuir, trazendo informação, trazendo pessoas aqui que vão ajudar para difundir informação, porque como eu falei, o que a gente falou aqui poderia ser falado numa palestra para 100 pessoas, para 200 talvez, só que eu sei que isso aqui a gente está trabalhando para chegar em dezenas de mil pessoas no Brasil. E eu vejo que isso não tem preço, entende? A gente difundir essa informação, sabe? Então, eu queria desde já agradecer novamente, mas pedir antes da gente finalizar, vocês olhando para essa câmera aqui de vocês, deixar um conselho geral, né? Pensando em enxertia ou não, de modo geral, para viveristas e produtores rurais que querem e precisam profissionalizar os seus agronegócios. Pode começar com o Xó. Bom, vamos lá, né? Por onde que eu posso começar? Mas vamos lá. Para a cadeia toda, né? Para o ciclo todo. Sim. Pessoal, sejam pragmáticos nos detalhes. A enxertia, ela é simples, mas ela traz complexidades e traz riscos. E tem muitas, vamos dizer assim, oportunidades que a enxertia nos traz que exigem muito cuidado, tá? Então, é um caminho sem volta, tá? É uma oportunidade comercial para diversas frentes, tá? E é a solução para o nosso grande foco, que é o agricultor. O produtor indo bem, tudo vai bem. O agricultor colhendo bem, todos vão bem. Eu sempre brinco, o agricultor colhendo bem, a cidade come bem, né? É isso. E estamos juntos. É um grande ciclo, é um grande elo, onde um depende do outro, e o sucesso é nosso também, depois do sucesso do produtor.
Show de bola. E aí, Diegão? Então, o que eu tenho a deixar é uma coisa assim, objetiva. Fiquem abertos a informações, porque hoje nós estamos falando de enxertia. E o mercado hoje é muito rápido, ele é muito dinâmico. Daqui 2, 3 anos, podemos estar falando de outras coisas. E aquelas pessoas que são fechadas a informações, elas sempre ficam atrasadas, né? Então, escutem, sigam linha de pensamentos de pessoas que vocês confiam, né? Que eu falo, não sou o dono da razão, mas tem sempre a pessoa que tem uma informação mais concreta. E eu, como sempre diz, tem coisa que vale mais do que dinheiro, é informação. É isso aí, Léo. Show de bola. Então, agradeço imensamente, tá? Bayer Seminis, TechSeed, ao Carlos Chori e ao Diego, tá? Obrigado pela parceria de sempre, mais esse projeto agora com a gente. E agradecer novamente e em breve aguardo vocês novamente para a gente falar sobre um outro assunto, trazer mais informação. Estamos aí juntos e parabéns pelo sucesso, Léo. E em nome do time TechSeed, a gente agradece. Mais uma vez, parabenizá-lo pela iniciativa do AgroConecta. Acredito que tem muito a somar. Esse, eu acredito que é o primeiro pontapé que nós podemos ajudar a incrementar. E conte com o time do que precisar. Um grande difusor de conhecimento e multiplicador de informação que é vital para o negócio num todo. E a gente precisa Parabéns pelo sucesso. A gente precisa das pessoas para trazer informação, para agregar alguma coisa, né? Então, Isso mesmo. agradeço a presença de vocês novamente, as empresas, a vocês pessoalmente. E mandar um abraço para toda a equipe da Seminis, a equipe da TechSeed, que está no campo, dia a dia, sol a sol, levando informação para o viverista, para a revenda, para o produtor, para o atravessador, para o comprador, que é esses elos da cadeia que a gente quis trazer hoje, informações importantes para eles, né? Então, isso aí. Obrigado pela oportunidade. Estamos juntos. Se você ficou até aqui, é porque nós agregamos, né, conhecimento, aprendizado, coisas importantes para você. Então, desde já agradeço a audiência, não esquece de se inscrever no canal aqui e deixar informações de valor aqui para a gente, trazer mais conteúdo para você, que isso é muito importante, saber como a gente pode estar agregando. Esse foi o 19º episódio, tem muitos outros episódios para trás com muito conhecimento agregado para você sobre o agronegócio das hortaliças, então não deixe de ver os outros episódios se você ainda não viu. Tamo junto, um abraço e até o próximo episódio do AgroConecta. Tamo junto.